no ar o seu podcast, o Pode Falar, agora aqui pela Rádio Comércio. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Lembrando que você consegue mandar as suas perguntas através do nosso WhatsApp no 15 99838 1753. Mande sua pergunta e concorra a kits exclusivos da Rádio Comércio Sorocaba. Boa tarde, Are! Boa tarde, Aninha! Como você tá? Ótima! Tá bem? E hoje o nosso assunto aqui tá bem legal. Do que vamos falar hoje, Are? Reprodução humana. E olha, quando a gente colocou nas nossas redes sociais esse assunto, bombou. Muita gente queria saber, tirar dúvidas. A gente tinha dúvidas, né? A Are, inclusive, a gente deu muita risada agora, né? A gente deu risada porque existe um senso comum, né? Até a gente vai chegar nessa pergunta polêmica, porque eu tinha certeza que isso interferia. Interfere não, menina. Pois Mito. Então hoje a gente vai conversar com uma doutora aí que é especialista em reprodução humana. Ela é bem conhecida aqui em Sorocaba. Atende por uma atende numa clínica aqui que é muito conhecida em Sorocaba e tá sendo mega procurada, tanto que eu tô com seguidoras que estão falando pra mim que não consegue agenda com ela. Ela é referência no assunto, né? Sim, senhora. E ela vai tirar todas as nossas dúvidas. Com quem a gente conversa hoje? Doutora Inajá. Seja muito bem-vinda! Obrigada! Ai, é uma honra tê-la aqui no nosso programa. Nossa, me senti agora muito conhecida na cidade. Mas é sim, Mas tá sendo muito conhecida e muito falada, graças a Deus, né? Amém, seja bom, seja bem, falando bem tá bom, né? Tá ótimo. Inclusive a Are, né, ela vivenciou mesmo todo o acompanhamento da doutora, então a gente pode falar aqui de mão cheia. Com precisão, que o atendimento é legal ali, o gente. atendimento é top. Inclusive, doutora, como é que tá as suas redes sociais pro pessoal te seguir, né, acompanhar o seu trabalho e marcar um horário com você também para tirar as dúvidas? Muito bem, é @doutora, que é DRA.inajá. Eu tenho que soletrar, né? Soletra porque o nome é difícil. É diferente. INAJA. Então é @DRA de doutora.INAJA. Inajá. Só isso. Mas põe Inajá lá, que não vai aparecer muita coisa também. É porque é nome difícil, né? É diferente, vai. Põe Inajá lá, reprodução, que aparece. Que acha lá. Legal. Doutora, conta pra gente, né, como é que você se especializou nessa área, o que te fez escolher mesmo a parte da ginecologia, né, e se especializar mesmo em reprodução humana? Olha, foi meio de paraquedas, na verdade, viu? Eu fiz faculdade aqui em Sorocaba, na PUC, de medicina. E a faculdade inteira eu queria cirurgia plástica. Tudo de plástica, fazer estágio. Tudo muito a ver, né? Tudo muito a ver, né? Mas meu pai é ginecologista, então tive influência, não tem como falar que não. Ele nunca obrigou nem nada, tanto que meu irmão tem outra profissão, mas acabei tendo influência. E no último ano da faculdade, no 6º ano, eu gostava muito de ginecologia e obstetrícia. A gente passou numa área mais cirúrgica. Eu falei, putz, gosto disso. E aí acabei fazendo. Daí eu fiz especialização de ginecologia e obstetrícia aqui em Sorocaba, também na PUC. E aí, no fim da residência, né, que são 3 anos de especialização em ginecologia e obstetrícia, são as duas coisas juntas, né? Um professor meu falou assim, você não quer ir lá conhecer minha clínica, ver como é que é? Eu tava meio sem saber pra onde eu ia, se eu ia fazer área cirúrgica, se eu não ia, porque a gente acaba, hoje em dia é muito a sub, né? A gente vai se subespecializando muito na medicina. E aí eu falei, vou lá. Não vou perder, não sei o que eu quero mesmo. Daí eu acabei fazendo uma pós, me apaixonei e tô aqui. Tá aí. E tô aqui. Tá aí. Pelo menos o meu você já fez, tá aqui. Tá aí, nenenzinho. Tá tem aí, 2 picolé lá congelados. Que eu tô sabendo que em breve vem, né? Gente, mas, viu, não dá. É assim, ela falou assim que nasce eu já vou lá. Eu falei, calma, tenha. O que o Eduardo falou pra você? Vai ganhar em dezembro. Janeiro já dá pra colocar? Nossa senhora! Eu falei, não, Eduardo, vamos fazer assim. Passa, nasce, sente a experiência e depois você vem conversar que eu vou estar lá disponível. Espera, ele tem uma semana de noite acordado. Exato. Vai mudar o conceito dele. Exatamente. Que bacana. E doutora, assim, a gente tava, né, com essas dúvidas. Quais são, assim, os casos...
as principais causas de infertilidade ou dificuldade na hora de você gerar um bebê? Vendo pelo lado feminino primeiro, Isso. né? Porque as pessoas imaginam muito infertilidade e liga somente a mulher. E esquece que o homem também tem infertilidade. Eu ia falar exatamente isso, Ari. Foi uma coisa que eu coloquei ontem, acho hoje no meu Instagram, que a gente tem uma tendência, não sei porque, talvez a mulher se cuide mais, então a gente acaba descobrindo mais que os homens, né? Mas a gente tem uma tendência a sempre focar na mulher, né? Mas a infertilidade é do casal, então a gente sabe que 35% são de causas femininas, mas 35% também são de causas masculinas. Então é equiparado, não dá pra gente ir pra um lado só, né? Mas assim, pensando mais nas causas femininas, principais causas de infertilidade, a primeira delas, síndrome dos ovários policísticos, né, uma das causas mais comuns, então, porque a paciente que tem essa alteração, ela não ovula, então não tem óvulo, difícil engravidar. No geral, na verdade, causas anovulatórias, então doenças que fazem a paciente não ovular. Então, ovário policístico com certeza é a principal delas. Alterações da tireoide, por exemplo, é uma causa muito comum. A gente estava falando de hipotireoidismo aqui agora há pouco. Enfim, são as mais comuns. Endometriose, acho que é a segunda causa mais comum aí de infertilidade. E aí entra uma série de outras que, sim, juntando dá bastante, mas acho que o grosso são essas duas, né? Mas aí entra mioma uterino, alterações da formação do útero, a gente chama de malformações uterinas, então septo e por aí vai. Enfim, é masculino também, que é muito importante. Mas acho que da mulher, a gente sempre acaba focando mais no ovário policístico e na endometriose, que são as principais mesmo. A infertilidade masculina, qual que é o principal ali, que é o mais conhecido? Varicocele, que eu acho que é como se fosse uma varize no testículo. E aí pode acabar alterando a produção de espermatozoides. Então acho que é o que mais a gente mais pega. Daí eles ficam fraquinhos? O que seria? Na verdade, a produção cai em quantidade e também em qualidade. Então a forma que eles se movimentam, o formato também muda. Porque a varicocele, ela faz o testículo ficar mais quente. E também junta a substância tóxica ali. Então isso vai alterando aquelas células que produzem, que vão virar o espermatozoide. Então uma das causas mais comuns é a varicocele. Aí tem causas genéticas, paciente que fez vasectomia também é muito comum pegar. E tem como reverter, né? Vasectomia. Tem como reverter. Depende muito, a chance de sucesso da reversão depende muito do tempo que o paciente tem de vasectomia. Então, mais que 5, 8 anos já as chances são mais baixas de dar certo. Também a idade do homem, tudo isso tem que ser avaliado pra gente entender qual que é a chance de valer a pena reverter. Às vezes não vale a pena. Querendo ou não, é uma cirurgia em cima da outra, né? Então a gente pode até, de repente, piorar a situação do que ajudar. Então depende muito de como que foi. E no caso dessa, né, doença mais comum que atinge os homens, existem algum tratamento para eles mesmo? Sim. Para produzir mais? Sim, como depende muito do grau da varicocele, dos sintomas que o paciente tem. O procedimento cirúrgico é uma opção, né? Dependendo de como que esse paciente está e também dependendo de como que tá a produção seminal dele. Então, tem uma contagem muito baixa de espermatozoide, poxa, às vezes não vale a pena de arriscar a cirurgia, porque querendo ou não é um procedimento cirúrgico, tem cicatriz, etc. Você vai mexer naquele testículo que já não tá legal. Então depende muito de como tá a produção dele naquele momento. Mas a cirurgia, por exemplo, é uma opção para quem tem varicocele. Tá? E existe alguma coisa igual da mulher, né? Eu tive que ter a estimulação ovariana. Sim. Pro homem também existe isso? Ou não? Não tem uma estimulação para aumentar os espermatozoides? Eu pego muito paciente que passa em urologista, que é o médico do homem, que a gente médico do homem. Né? Que os homens têm medo, inclusive, né? Só vai quando aperta. Tabu, né? É um tabu. É um tabu. Exato, exatamente. Até o infertileuta como eu, quem faz produção humana, é um tabu, né? Sim. As pacientes têm medo de passar comigo. Você vai indicar fertilização? Não, calma. Então é meio tabu tudo, na verdade. Pra produzir a questão seminal. Então, na verdade, depende muito do caso. Não existe uma coisa igual a mulher, que você dá um hormônio pra aumentar. Pode dar algumas medicações que aumentam a testosterona e podem ajudar um pouco a aumentar a produção, mas isso é melhor para pacientes que têm a testosterona baixa, né? Sim. Então depende muito do caso, é difícil dizer, mas não é tão fácil quanto a mulher. Olha só. Mas o ponto positivo do homem é que ele produz uma quantidade muito maior. Sim. Então é muito mais fácil a gente conseguir usar, mesmo quando tem pouco, do que pra mulher. Porque então, existe algum sintoma, assim, que atinge os homens para que eles percebam que eles têm esse problema? Ou só na hora de tentar engravidar? Ou é muito imperceptível isso? Pro homem, eu acho que é mais imperceptível do que pra mulher. Porque a mulher tem, né, a dor na hora cólica. Outra. Mulher vai muito mais no médico, né? Sim, todo ano, no mínimo. Mas é o que a gente passa, falou. né? O homem tem aquele tabu
tabu, né? Imagina que ele vai passar no médico pra, né? Mostrar o Bilal. Né? Vai querer, né? Mas não, tem, e outra, o homem tem uma coisa cultural de ele ser o reprodutor. Então, ele ir no médico pra dizer que talvez ele seja o culpado de não ter uma gravidez naquele Jamais. relacionamento é muito mais difícil. Tanto que eu tenho muita paciente que passa em consulta que não leva acompanhante. Eu falo, não, mas tem que vir, mas o problema sou eu. Entendo, mas a gente tem que olhar os dois. Os dois, né? Porque eles que tem aquela tabu. coisa, o problema sou eu. Mas você tem certeza que é só você? Exatamente. Porque pode ser você, a mulher, como pode ser ele também. Exatamente. Sim. Mas eles têm uma resistência muito maior. Muito né? maior. Muito maior. Mas assim, basicamente, tem paciente que fez cirurgia quando era criança, então às vezes ele sente que um testículo é menor que o outro, ou ele tem dor do testículo, seja depois da relação, seja fazendo esforço durante o dia, enfim. Mas homem é muito menos que a gente, né? Então é mais coisas mais gritantes, assim, eu tenho uma dor que não melhora, ou o testículo inchou muito. Então, infecções testiculares são muito comuns de causar infertilidade. Cachumba. Cachumba, mas daquelas quando você é criança que incha o testículo. Que realmente dizer que a infecção, desce, né? a infecção atingiu o testículo também. Aí vai prejudicar. Aí pode prejudicar no futuro. Uma causa muito comum de infertilidade masculina é criptorquidia. Isso é muito importante ser falado. Por O melhor quê? são os nomes, né? Os nomes. Eu vou explicar. É o melhor trava-língua que tem, que a gente não entende nada. Imagina eu que sou disléxica, é uma loucura. A criptorquidia é o seguinte, às vezes, quando a criança está desenvolvendo o feto, o testículo tem que descer pro saco escrotal. Sim. E aí o que acontece? Às vezes esse testículo não desce na região inguinal de maneira correta, ele para no meio do caminho, na virilha. E esse testículo, teoricamente, não está no lugar adequado, porque o corpo humano ele é mais quente que o testículo. Então, isso pode atrapalhar a produção daquelas células, né? Em geral, essa cirurgia é ideal ser feita até 2 anos de idade. Mas tem muita família que não tem acesso a essa informação. Como que vai... Aí já vem a mãe. Exatamente. Como que vai saber se tem ou se não tem esse problema? Exato. Porque se é até os 2 anos, como que a gente faz pra saber? Exato. Então tem que palpar, tem que observar. Então é muito difícil isso, né? Depois você me explica certinho. Mas aí o próprio pediatra pode diagnosticar. Exato. O pediatra pode diagnosticar, o próprio pai ou a própria mãe, quando vai trocar fraude, essas coisas. Mas em especial o pediatra. Então quando leva na rotina de médico, às vezes o pediatra tem que fazer exame físico e já percebe. E aí, muito antigamente, essa cirurgia era feita mais tardiamente, com 8, 9 anos. Então, e prejudica daí. Exato. Como ficou muito tempo aquele testículo ali naquela região que não é o lugar correto, ele já não tem mais a mesma produção que tinha, ele já é tamanho menor, já é atrofiado. Nossa. Então, aí acaba alterando no futuro dele ter. E muitas vezes o paciente não sabe que operou disso. A mãe fala, era hérnia na virilha, porque não sabe. Ou às vezes explicou, não entendeu, né? Porque é um nome difícil, é uma cirurgia incomum e tal. Então, é muito comum. É raro? Não é raro. Não Esse é que raro. é o melhor. O melhor não, Não né? Melhor não. Isso aqui é o X da questão. Não é tão raro. É uma das causas principais, inclusive, que eu mais pego assim no consultório, além da varicocele, é a criptorquidia. Caramba, nem imaginava disso, que existia isso. E a importância de você, né, logo nos primeiros anos de vida do neném, né? Porque vai afetar pro resto da vida, né? E no caso da mulher, né, que você falou do ovário policístico, porque assim, é muito comum, né? Quais são os sintomas, né, que você já fica de orelha em pé? Eu acho que o grande X, assim, é a gente entender que existia um hiperdiagnóstico de SOP, tá? De ovário policístico. Então, antigamente, quantos anos você tem? Eu tenho 29. Mais ou menos. Eu sou um pouco mais tenho ovário velha, policístico. mas assim... Eu já falei pra ela ir pra consulta. Porque eu tive problema porque eu tive acne, muita acne, né? Aí a minha, na época, a ginecologista acabou falando pra eu fazer o tratamento. Isso, eu até hoje, mas é assim. Não é tratamento! Não é. E sabe o que é eu ruim? ouço muito isso. Você tá com muita espinha? É um tabu. Vai Mas pra mim, anticoncepcional na menina. se tornou assim, uma coisa que eu não gosto, porque eu fiquei dependente do anticoncepcional. Exato, mas existe tratamento sem ser isso, porque isso não é tratamento. Esse Olha, que é o doutora, grande X. então aí... É um band-aid ou nem é um band-aid? Ele mascara. Mascara um sintoma, na verdade, né? Então, o que acontece? A paciente com SOP tinha um hiperdiagnóstico, porque nossa faixa etária, eu sou mais velha, mas nossa faixa etária. A gente fazia 15 anos, aí tava com a menstruação irregular, com a pele cheia de espinha, fazia ultrassom, tinha um monte de ovinho lá no ovário. SOP. Então, mas não obrigatoriamente é SOP por ter tudo isso. Entendi. Entendeu? Existia um hiperdiagnóstico. Daí dava anticoncepcional, a paciente ela ia perceber seu ciclo menstrual lá quando fosse resolver engravidar mais velha. Nossa. E aí, então, a gente percebeu que aí mudou-se a classificação. Então, hoje em dia, o que a gente considera paciente com ovário policístico?
ela precisa ter 2 dos três alterações que eu vou falar. Então, a primeira delas, ultrassom com uma imagem que tem um ovário com muito ovinho ou com volume aumentado. Tá? Segunda coisa, aumento de, a gente chama de hiperandrogenismo. Então, aumento de hormônio masculino. A gente pode perceber isso por exames de sangue ou por acne intensa, pelo em lugar que a mulher geralmente não tem, então no rosto, na parte interna da coxa, alopécia, então ela fica com mais queda de cabelo, fica com uma parte mais rarefeita. Uma calvíciezinha. Uma calvíciezinha, exato. E a terceira coisa é o ciclo menstrual irregular. Então, são pacientes que não ovulam corretamente. Então, elas podem ficar, às vezes, 2, 3, 4 meses sem menstruar ou ter ciclos mais longos, 35, 38, 40, 45 dias para menstruar. Então, só que perceba que eu preciso ter 2 de 3. Então, eu posso ter uma paciente que tem o ultrassom normal, mas ela tem SOP. Eu posso ter um paciente que tem ciclos normais e tem SOP. Entendi. Então, esse que era o grande problema. A gente fazer um hiperdiagnóstico. Tem que ser mais voltado para cada caso mesmo. Exatamente. Entender o que está acontecendo. E a partir de quantos anos a gente consegue ter esse diagnóstico da SOP? Teoricamente, desde adolescente. Só que para adolescente os critérios são mais rígidos. Por quê? Porque ela tá amadurecendo o eixo hormonal dela. Então, ter irregularidade, ter acne é normal. Então, a gente tem critérios mais rígidos. Mas, em geral, depois dos 18... Na verdade, a gente conta 4 anos depois da primeira menstruação. Pra ter esse amadurecimento, a gente conseguir olhar ela com um olhar mais maduro da parte hormonal. Tá? Mas acho que a média vai dar uns 18, 20 anos pra ter. Entendi. Tá? E no caso da SOP? SOP. Existe um tratamento e aí trata... Não, que não é a pílula. Então, atenção aí, a mulherada. Estão tomando pílula. Primeiro da noite quebrada. Tomando a pílula. O que é importante entender? A base dessa alteração hormonal, ela vem de uma alteração metabólica. Então, a paciente tem, por inúmeras razões, parte genética, por aí vai, ela não metaboliza bem açúcar e ela faz ter uma insulina muito alta. E essa alteração na produção, no metabolismo de açúcar e tal no sangue, ela faz produzir hormônio masculino em excesso. E aí, a paciente faz toda essa descompensação aí hormonal, de não ovular e etc e tal. Então, na verdade, a base para tratar é você diminuir o açúcar e a insulina da paciente. Então, dieta e exercício. Outras medicações entram para ajudar com alguns sintomas. Então, por exemplo, quem não quer engravidar, o anticoncepção é bom, porque vai bloquear a produção hormonal. Então, vai baixar seu hormônio masculino. Vai melhorar a pele. Se ela fizer pausa, ela pode menstruar. Então, ela simula um ciclo menstrual. Então, tudo nesse sentido melhora. Mas, se você não fizer o exercício e a dieta, o seu metabolismo não vai estar bom ainda. Você vai tirar o anticoncepção que está bloqueando o seu hormônio e você vai voltar a ter tudo ruim. Entendi. Né? Tem medicações que ajudam a diminuir essa resistência à insulina. Então, também melhora esse metabolismo. Mas a base mesmo é a alimentação, que tem que diminuir o consumo de carboidrato, uma alimentação anti-inflamatória e exercício físico. Que seria mais voltado para dieta mediterrânea? Talvez, Eu falo que a dieta mediterrânea ela é um trunfo, que ela sabe que o paciente tem endometriose, o paciente tem SOP, porque ela desinflama. Ela desinflama. Exato. Ai, que bacana. Então, através da dieta, a gente já consegue amenizar os efeitos. Nossa, não, nem imaginava. Óbvio, o básico é diminuir açúcar, então doce, refri e tal, diminuir carboidrato, então pão, arroz, macarrão, massa. E não é cortar, tudo é importante, né? Porque assim, na minha primeira consulta com ela, eu era toda cagada. Conta pra gente. Exercício pra quê? A Ari, nossa, queria me matar quando eu falei exercício. Ela falou assim, exercício? Academia? Ela falou, você é sedentário? Eu falei, só. Então, como é que você descobriu isso? Que você tá olhando minhas redes sem eu saber. Porque mas eu tive que fazer a reeducação alimentar. Fui fazer, daí eu comecei, né? Ela deu uns puxões. Passou com a Nutri. Passei com a Nutri. É importantérrimo. Porque é diferente, eu vou virar na consulta, vou falar, legal você talvez diminuir isso, melhorar isso, mas a Nutri vai passar um cardápio, vai pegar no seu pé. A Nutri realmente pega no pé, porque se ela vê até nos stories que a gente tá comendo, ela cutuca. Então, né? Hoje em dia não tem muito como fugir, não. Mas é tudo um complemento, né? Não é só um tratamento, né? Que você vai tomar um remédio e vai resolver. Não, é todo um acompanhamento na questão da alimentação. Multidisciplinar. Né? Estilo de vida. Que ela comentou. O atendimento multidisciplinar é essencial, né? E não é só a nutricionista, no caso, e você ali de reprodução humana. Educador psicólogo, é tudo, né? O contexto todo. E eu falo que é muito importante a paciente olhar e entender que a dieta ou exercício não é aquele tipo, um a mais. Não. Ele é o essencial. Ele é o tratamento. Então tem que olhar o exercício. Putz, eu vou ter que acordar de manhã pra fazer uma caminhada. Olha como se fosse aquele remédio que você vai pegar e pôr na boca. Porque é olhar assim pra tentar
mudar o hábito de vida, que é muito difícil. Acho que a parte mais difícil é essa, né? Fala, não é, Ari? Pra mim foi sofrido, porque assim, eu chego de madrugada do trabalho. Sim. Eu chego tarde pra caramba. Daí levantar cedo já é um osso pra mim, é terrível. Mas que dá pra adaptar o horário. Você tem que daí eu comecei a adaptar os horários. Eu levantava meio que cedo, né? Tipo, meio que cedo, 11 horas. Eu aproveitava aquele última hora da manhã. Tomar aquele solzinho da manhã. É. Solzinho, vitamina D junto pra ver. Mas eu fazia o exercício de caminhada, baixei aplicativo pra poder fazer exercício dentro de casa, tudo, porque não tenho mesmo realmente tempo pra sair, pra ir numa academia, gente, não dá. E outra, né, você não precisa gastar. Você não precisa gastar, você vai pra rua. Você vai pra rua. É um exercício que, tipo... Exatamente isso, não gasta, tá ali, tá de graça. É um remédio de graça pra você. Exato. É um remédio de graça. O esforço é o seu esforço, É o seu esforço. E assim, sem dúvida, foi essencial, assim, pra mudar tudo, porque... Vou contar uma fofoca da área. Primeira consulta que ela voltou, ela virou pra mim e falou assim, nossa, doutora, mas até minhas cólicas melhoraram. Eu falei, nossa, por que será? Mudou a alimentação, tá fazendo exercício, não tem magre. Não tá comendo mais pizza toda semana. Ai, meu Deus. Ela falou, nossa, mas até minhas cólicas melhoraram? Eu falei, acho que funcionou então o tratamento, né? Mas eu fiz uma reeducação alimentar durante, acho que uns 6 meses antes de começar a estimulação ovariana, né? Então tem toda uma preparação, né? No corpo. Sim, precisa. É o que ela falou, é uma medicação, né? E é que eu falo pra todos os pacientes, na verdade, não só pra Ari. É importante a gente pensar em engravidar, que é o que vocês estão sonhando e vieram atrás de mim por causa disso? Sim, mas a gente precisa arrumar essa casinha. Sim. Não adianta eu querer colocar o neném numa casinha que não tá boa. A casinha é exceção, há exceções de pacientes que estão instáveis e tal, e engravidam, mas a maioria não. Fora que aumenta o risco de um monte de coisa durante a gravidez, né? Diabetes, pressão alta, trabalho de parto prematuro. Então, a casinha tem que estar boa também. A gente tem que pensar no contexto geral, né? Bacana. E até... eu vou levantar aqui uma coisa que eu sei que você faz e que eu falei pra ela... ir procurar você, que é o congelamento dos óvulos. Então, super mega. Porque ela falou assim, eu não pretendo engravidar agora. Ok, que você não pretende. Amiga, e aí? Bate. Segredo, eu sou a curva do rio, mas bate. Mas bate. O negócio bate, uma hora bate. Pode ser com 40, com 42, mas bate. Uma hora você vai querer. Vai. Ou não, mesmo se você não quiser. Eu falo que, na verdade, o congelamento de ovos é um seguro do carro. Você não quer usar o seguro do teu carro, você não quer bater o carro. Mas se bater e precisar, tá lá. Tá lá. Entendeu? E como funciona? Por exemplo, eu quero congelar. Cismei que, né, não quero ter agora, mas daqui a alguns anos pode ser que eu queira. Como que eu faço? Qual é o procedimento que eu tenho que tomar? Passa comigo. Primeiramente, com certeza. Procure um especialista em reprodução humana, porque quem faz esse tratamento é o especialista em reprodução humana. Então, a gente fala que é infertileuta, mas não trabalha só com infertilidade, né? Então, a gente que faz o tratamento. Então, primeiramente, exames básicos, então entender como está a sua saúde, diabetes, contexto geral, vitamina, parte metabólica. A gente teve os exames de sorologias, então sífilis, AIDS, hepatite, ver se tá tudo ok. Se tiver tudo ok, a gente pode começar o tratamento. Pensa que você vai tirar sangue pra caramba. Tira bastante. Tira. Eu sou abusadinha, não sei. A primeira receitinha lá que ela deu de exame, foram 14 tubos de exame. Caramba. Eu olhei mas pra a moça, casinha falei, tem que estar pronta, isso eu deixo passar alguma coisa. Eu virei pra moça e falei, viu, tem que guardar, tá? Eu preciso do sangue. Você tá tirando muito. Mas é por uma boa causa. É uma boa causa. Deixar tudo certinho pra começar. O tratamento é bem simples, né? É simples no sentido de rápido. Em geral, em 15 dias, a gente já fez todo o estímulo. Então, é estímulo da ovulação. Então, na verdade, o que acontece? A gente ovula um ovinho por mês. Sim. A gente recruta vários, um deles que vai crescer e ovular. Os demais morrem. Por isso que a gente entra na menopausa. Porque a gente nasce com estoque, a gente vai gastar todo mês. Independente do que a gente faça. Eu uso anticoncepcional, não ovulo, você vai perder óvulo. Eu tô grávida, você vai perder óvulo. Qualquer coisa você perde óvulo todo mês, a gente quer queira, quer não. E não tem como repor. Esse que é o grande X. Porque a gente já nasce com a quantidade. Estoque, exato. Né? E cada pessoa tem um estoque, é uma digital. Eu tenho você tem outras menos. E é isso. Então, quando a gente faz a estimulação ovariana, a gente vai dar um remédio que ao invés de um ovinho crescer, a gente quer que vários que foram recrutados também cresçam, ao invés de morrer. E a gente conseguiu um número maior possível de ovinhos pra guardar lá. Então, aí é feito esse estímulo ovariano, mais ou menos uns 10, 12 dias. E a gente faz a punção, a captação ovariana, que é com sedação, como se fosse uma endoscopia. Toma um remedinho na veia que vai dormir, faz um ultrassom transvaginal, vai com uma agulhinha bem fininha no ultrassom e faz a aspiração dos ovinhos, congela.
Bem tranquilo, indolor. E existe um tempo de vida esses óvulos, por exemplo? Não tem validade. É porque ele vai estar congelado, né? Então ele dura Graças a Deus as técnicas são super modernas hoje em dia. Tem óvulo que eu já descongelei de 10 anos e tudo bem. E tudo ok. Sim, o óvulo ele é mais sensível que o embrião. Então ele tende, às vezes, você perde um ou outro quando descongela, conforme tá muito tempo, assim. Mas em geral é muito bom. Assim, 95% de taxa, sucesso. Assim, E aí, tem uma idade? Até que idade é seguro fazer esse procedimento? Que a gente estava até conversando sobre verdade, a Viviane Araújo, né? A Viviane tá Araújo. com 47 anos. Mas ela usou óvulo doado, né? Ela usou de uma outra paciente. Não é a dela. Não é dela. O dela foi com óvulo doado. Na verdade, assim, não existe uma idade limite. Eu tenho pacientes com 40 que congelaram óvulos. Só que a gente tem que entender que depois dos 35 anos, a qualidade desses ovinhos começa a cair muito. Pela idade mesmo. Eu falo que a gente tá cada vez mais ativa no mercado de trabalho, cada vez a gente quer engravidar mais tarde, porque a gente tem muita coisa pra fazer antes, mas os nossos ovários, infelizmente, tem um prazo de validade. Tem um prazo, não acompanham, né? Então a gente entra na menopausa. Então, assim, depois dos 35 começa a cair muito. Depois dos 38, a ladeira começa a ficar bem... Depois dos 40, o relógio biológico sem paraquedas já começa caindo. a apitar. Exato. Então, se fosse falar o ideal, até 35. Tá. Mas pode fazer depois sim, sem problemas. Mas tem que entender que vai ter uma quantidade menor de óvulos e uma qualidade menor aproveita também. Agora que você tá com 29. Exato. Eu até tava vendo um estudo esses tempos atrás, que eu fui no congresso, que fala que o grande problema hoje em dia é que agora começou a se falar de congelamento de óvulos, né? Não se fala muito nisso, a gente não tem muita E aí, informação. por exemplo, você, a primeira vez tendo contato com essa informação, tá com 29. Sim. Você vai computar essa informação. Estudar essa ideia. Estudar, ir lá, ver valor, tal, nananã. Você vai realmente botar em prática daqui uns 4 ou 5 anos. Então, você já vai estar lá com seus 34, 35. Já vai esse que é o grande problema. Idade. Exato. Exatamente. Já tá começando a perder já a qualidade dos óvulos. Exatamente. Então, eles falam que o grande problema é esse start entre a paciente receber essa informação e colocar em ação. Então, que o ideal, talvez, a gente tá no ginecologista hoje em dia, lá a paciente vai com 32, 33 começa a dar essa informação. Que o ideal é se ela trazer isso pra antes, com os 27, 28, pra congelar no máximo com os 32, que aí tá bem legal de qualidade. Sim. Né? Bacana. É uma coisa que eu descobri que poderia ser feito agora. Né? Agora, esses dias. Mas agora que tá se falando mais. Acho que rede social hoje em dia... Não, que eu falei pra ela, você não pretende engravidar? Ela falou, agora não. Eu falei, congela. Congela porque você não perde a qualidade. Porque acho que é assim, acho que a vontade de ser mãe vem de uma hora pra outra, né? Pra mim não veio, não. Sério? Acho que eu já nasci com essa vontade. Já nasceu com essa vontade. Quem emendar um no outro, né? Tem que ter muita vontade mesmo. Tem que ter muita disposição, né? Porque, meu Deus. E pô, tem que ter manivó junto pra ajudar, senão não vai. Vai entrar avó, tia. Ixi, ó, tá vendo? Vai entrar todo mundo. Rede de apoio é tudo. Uma rede de apoio. Rede de apoio é tudo. É verdade. E no caso, assim, né, que a gente tava comentando da endometriose, né? Existem tipos de endometriose? Como que é? Existe graus, né? Na verdade, assim, a gente há muito tempo já se falou sobre grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, endometriose superficial, endometriose profunda, já teve várias classificações. Eu nem me apego a esse detalhe, porque isso não vai mudar a questão reprodutiva da paciente. Tem paciente que tem uma endometriose leve. Mas regula na qualidade dos óvulos, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Depende muito de onde está a lesão de endometriose, enfim, de como ela está inflamada ou não. Então, isso é muito relativo. Eu tenho uma pergunta disso daqui. Peraí que eu tenho que caçar isso. Enquanto ela vai pegando a pergunta, né? Que ficou muito famoso, né? O assunto endometriose por conta da Anitta se pronunciar. A Anitta falou faz umas 2 semanas, né? Isso. E a respeito que ela tem, que ela tinha muita dor e ela achava que era normal. Porque a gente tem essa ideia de, dói, mulher é mais sensível, assim, mulher dói. E não é só a dor da cólica, né? É a dor pós-relação também, né? Sim. Então, acho que graças a Deus a gente tá cada vez mais falando as coisas, né, gente? Acho que antigamente a mulher ficava quieta. Exato, agora a gente tendo uma comunicação maior, né? A internet, graças a Deus, traz muito disso. Tem os seus pontos negativos, mas tem os pontos positivos. Exato. E aí, ela ter exposto isso, eu achei que foi fenomenal. Porque tirar esse estigma de que ter cólica é normal. Não é normal você ter que ir pro hospital tomar remédio por cólica. Não é normal você não ir trabalhar porque você tá com cólica. Não é normal. Tá bom, uma cólica, você toma um remédio em casa e ok, segue sua vida, tudo bem. Mas agora, assim, de acabar com a sua qualidade de vida, não dá. Dor na relação sexual. Eu tenho pacientes que não conseguem ter relação, elas têm medo. Tem que passar com um psicólogo porque ela tem dor toda a relação que ela tem, não importa a posição que ela tem em relação. Não é normal.
Talvez, tem épocas que você não tá tão bem lubrificada, daí não vai ser tão legal. Coisa, agora você ter toda vez... Exatamente, uma vez ou outra, ok, mas não é sempre normal. Com dor, mas não eu é acho que vai muito também do médico que atende, né? Eu tenho endometriose e eu passei com um médico aqui em Sorocaba e foi diagnosticada, assim, em 3 exames. Foi de sangue, ultrassom, pronto. É isso e vamos fazer a cirurgia. No caso da Anitta, ela falou que foram né? É porque ela teve um tipo de endometriose, né? Bem diferente, na verdade, né? Que ela tem, eu li por cima, mas porque ela tem lesão na bexiga. Ela tinha como se fosse uma infecção de urina de repetição, eu acho, ou dor depois da relação, era alguma coisa assim. Ela comentou sobre dor pós-relação e bastante cólica, né? Então, é que é muito... É que são sintomas muito diferentes um do outro, né? O mais comum que a gente tem é, primeiro, cólica menstrual intensa. Demais. É o primeiro sinal de alerta. O mais comum. Tem muita cólica. Tenho que ir pro hospital por causa de cólica, ou não vou trabalhar, desmaio. No meu caso, eu tinha sangramento. Fora de e era aquela coisa que eu ia pro hospital pra tomar, sei lá o que eles davam, que amenizava pra ele parar ali. Porque era muito intenso. E fora, tipo, do seu ciclo menstrual. Nada a ver com como se fosse uma que chega numa hora que a paciente tá com tanta lesão, tão inflamada, que até fora do ciclo da menstruação, ela pode ter cólica, dor pra evacuar, dor pra urinar. Atrapalha o intestino também, né? Também, tem pacientes que têm lesões e tem que tirar parte do intestino. Sim. Então, no caso da endometriose, ela afeta, que você falou, do intestino. Também, a pessoa tem dor também ao defecar. A maior parte das vezes na menstruação, tá? A maior parte das vezes. Algumas pacientes, às vezes, tá no grau tão evoluído que acaba tendo até fora, mas a maior parte das vezes na menstruação. Então, soltar um pouco o intestino durante a menstruação é super comum, é normal. Agora, a paciente tem dor no ato de evacuar, é dor anal. Tem dor mesmo, não consegue, às vezes, ir no banheiro de dor. Ou xixi, ou sai sangue no xixi. Ou cólica intensa. Acho que os principais cólica e dor na relação, acho que são os mais comuns, assim. Que são os pontos mais alerta. Acende a luzinha, vá pro médico, pesquisar isso. Então a endometriose... É pesquisar isso com o médico, gente, não com o Dr. Google. Sim. No caso da endometriose, ela passa muito por uma infecção de bexiga, então. A pessoa acha que tá com uma infecção. Não é o mais comum, mas pode ter. Mas ela pode achar que pode ter. Que ela pode estar com dor pra urinar por uma infecção. E aí faz a urina tá normal. Mas tá com aquela dor. Ou parece que, eu tô com dor no rim, às vezes, né? Que sente no canal da urina, às vezes pode ser assim. No caso da Anitta, então, demorou muito pra ela descobrir por conta de ser uma lesão... Eu imagino, eu não vi a história a fundo, mas eu imagino que foi porque ela tinha sintomas mais atípicos, porque não é um dos mais comuns a paciente ter dor a urinar sempre. Mas eu ouvi que ela era muita dor pós-relação. Pós-relação. Ela falou que tinha vezes que ela não conseguia andar depois que ela tinha relação. Não, gente. Nossa. Pelo amor de Deus. Aquela não é legal. Não é normal. E quais são os exames, assim, que pode descobrir, né? Que dá o diagnóstico? O diagnóstico mesmo é pós-cirúrgico. Então, a gente faz a cirurgia, tira um pedacinho, manda pra análise lá na biópsia e vem endometriose, tá? Isso é o padrão ouro. Mas, existem exames hoje em dia que podem direcionar a gente. Mas o principal é a clínica da paciente. Eu tenho paciente que não tinha nada de exame de imagem com alteração, mas tinha uma clínica, operou de endometriose. Entendi. Então, tem que pensar que o mais importante é você passar com o médico, ser examinado, ouvir a sua história certinho, contar tudo que você tem, pra daí pesquisar mais a fundo. Mas os exames de imagem mais comuns é ultrassom, mas é um ultrassom específico para endometriose, que é com preparo intestinal, e a ressonância magnética de pelve também com preparo intestinal específico para endometriose, que são os mais comuns, assim. Tá. Bacana. Deixa eu só ler uma perguntinha aqui, que é de endometriose. A Cleitiane colocou aqui pra mim: tenho endometriose profunda afetando a vagina, reto e trompas obstruídas. Caramba. Posso fazer a FIV sem cirurgia ou somente com um bloqueio? Então, assim, só falando, eu não sei. Complicado. Não sei exatamente como que tá de lesão e tal, mas hoje em dia a gente tende ao máximo a não operar a paciente que vai fazer FIV. Fertilização in vitro. Quando eu cheguei e falei que eu tinha feito uma cirurgia, ela olhou pra mim e falou: sério? A médica que fez a cirurgia não falou pra fazer uma reserva, não? Então, o que acontece? Os últimos congressos que a gente tem tido de reprodução humana, e endometriose, inclusive, tem dado prioridade pra paciente ter indicação de fazer fertilização in vitro, ou seja, ela vai ter que fazer o estímulo ovariano, faça o estímulo, congela embrião ou congela óvulo antes e aí opera. Por quê? Por mais que às vezes a paciente, a princípio, não tenha uma lesão no ovário,
às vezes vai dar uma queimadinha ali e tal, por melhor que seja o cirurgião, vai mexer na reserva ovariana da paciente. Então, vai acabar antecipando, entre aspas, a menopausa dela. Então, ela vai ter menos óvulos quando ela vai fazer o estímulo. Então, se a paciente já tem indicação de fertilização, faça a indução, congele óvulo ou congele embrião, e aí depois você pensa em operar pela sua qualidade de vida. Sim. Porque a cirurgia não é pra engravidar, a cirurgia é pra qualidade de vida. Entendi. Né? A cirurgia que você faz, vou desobstruir minhas tubas, 10% de chance de sucesso. Muito pouco. Então, assim, pensando na qualidade de vida da paciente, ela ter menos cólica, não ter dor na relação, e ela vai ter que operar, então faz o estímulo e congela. A obstrução nas tubas seria aquela hidrossalpinge? Não necessariamente. A hidrossalpinge é um acúmulo de líquido na tuba por estar obstruída. Ou ter alguma inflamação, alguma coisa assim lá. Mas não necessariamente é uma coisa a ver com a outra. Não. O paciente tem a tuba obstruída e não tem hidrossalpinge. Tá? Mas é importante, até quem tem endometriose, mesmo que não quer engravidar, nesse momento, pelo menos. Pra ter uma qualidade de vida. Quer ter qualidade de vida e tem indicação de operar, sei lá, tem cisto de endometriose muito grande, enfim. Passa com infertileuta, com um médico de reprodução humana primeiro, pra congelar seus óvulos antes. Pra garantir. Eu pego muita paciente, né, Ari, lá, prova viva disso, que chega lá com pouco ovinho, porque fez cirurgia 2, 3 vezes pra endometriose e não sobrou ovário. Eu fiz a primeira cirurgia com endometriose, eu era menina, tava com 22 anos. Nossa. E então, a última assim, foi um pouco antes de eu passar com ela. Se eu tivesse passado com ela antes, não teria feito a cirurgia. Talvez. É que também, gente, muda muito, né? A endometriose é uma doença que a gente conhece muito mais agora do que antigamente, né? Então, muito mais falada agora. E o congelamento de óvulos também. Então, é duro julgar. Que eu fui, o médico não me indicou. Porque talvez na época isso não fosse. Até 2 anos atrás, quando eu ainda tava... 2 anos não. Um pouquinho mais. Todo mundo indicava cirurgia. Endometriose opera. Hoje em dia a gente já segura um pouco essa cirurgia para casos muito necessários. Então, até por isso, né? O meu, no caso, foi há 10 anos atrás. Na hora que ele deu o diagnóstico, ele falou, já vamos marcar a cirurgia. Eu falei, gente, mas... então assim, vai mudando. A medicina muda muito. Então, de 2, 3 anos pra cá mudou. Né? Exato, mudou muito. Tanto essa parte reprodutiva, quanto a parte de endometriose mesmo. Legal. E qual que é a diferença entre o congelamento de óvulo e o congelamento do embrião? Então, congelamento de óvulos é geral para paciente que não tem nenhum relacionamento, não é casada. Não é casada e de repente é nova, enfim. Não tem um parceiro fixo, né? E o congelamento de embrião você já tem um parceiro, você vai usar o sêmen do seu marido ou do seu namorado, enfim. Ou da sua namorada, vocês vão juntas comprar um sêmen no banco de sêmen. E dá também pra, no caso, a mulher solteira não quer... Produção independente. Produção independente, super. Ela já vai lá e já deixa congeladinho. Porque é o que você tinha comentado, a chance de ser um pouco maior o embrião do que o óvulo, né? Ele é mais resistente, né? Ele já é o óvulo é uma célula, o embrião é um amontoado de células, vamos assim dizer. Então, ele acaba sendo mais resistente para congelamento. O embrião, então, na verdade, assim, o óvulo, você só remove uma vez. Ou você pode fazer várias vezes? Você pode fazer várias vezes. O embrião a gente teve um caso faz pouco tempo da Bárbara Evans. Ela falou que ela fez 4 estimulações pra conseguir a melhor. Provavelmente ela tinha ou uma baixa reserva, tinha pouco ovinho no estoque, ou ela já tinha operado pra endometriose algumas vezes e foi ela já teve problema com a endometriose, e daí ela fez 4 estimulações. Pra conseguir ter um número de óvulos que desse uma chance legal pra ela, né? Entendi. E no caso da endometriose, então pode ser feitas várias cirurgias durante a vida? Pode, mas a gente não tenta evitar hoje em dia o máximo possível. Entendi. É que assim, existem muitas vias de tratamento, né? A gente começa primeiro pela parte de remédio, então, mudança de estilo de vida que a gente estava conversando aqui. Então, pra endometriose, um dos tripés de melhora da qualidade de vida é exercício físico e alimentação. Então, a paciente está hiper mega inflamada. E para desinflamar, o melhor anti-inflamatório que a gente tem natural é o exercício físico. Então, ela tem que fazer remedinho pra ela. Corta açúcar. O açúcar é terrível. O remedinho dela vai ser exercício físico, vai ser a alimentação. E aí, depois, remédios pra cólica e tal. Não segurou? Bloqueio hormonal. Bloqueou hormonalmente, não segurou? Cirurgia. Então, a gente tem deixado a cirurgia pra casos mais extremos. Ou cistos muito grandes, enfim. Alteração do intestino importante, que tem sangramento intestinal. Casos mais graves, assim, ok. Mas no básico a gente tenta manejar todas as maneiras pra evitar, gente, uma cirurgia grande, você fica entubada, né? Enfim. A recuperação é muito mais leve do que algumas outras cirurgias, quando é feita por videolaparoscopia. Eu fiz por vídeo as duas, então, foi bem tranquila a recuperação. Só que no SUS é raríssimo ter videolaparoscopia. Sério? Aham.
Eles fazem aberta? Aberta. Gente. Você entendeu? Então, e daí os pontos do SUS também, aqueles pontos preto, é feio? Acho que o X nem é isso. O X aqui é mais risco, né? Porque Você abre mais aquilo coisa, ali, ele mais fica muito mais exposto. Eu já fiz a cirurgia com aqueles pontos preto e, gente, aquilo lá, eu levantei e estourou meu ponto. Então é mais traumático, né? É mais arriscado também, né? Então é raro o serviço que tem vídeo. Quando tem, fica para outras áreas mais importantes. Vai tirar vesícula, apêndice, não fica para GO, para fazer endometriose. Como endometriose não fosse importante. Mas esse que é o grande X, gente. Ninguém ainda tem. Agora tá começando a se falar mais, por isso que eu acho que é tão bom ainda ter falado isso, se exposto dessa maneira. De que é uma doença, tem CID, é uma doença, tem diagnóstico, tratamento, e que tem uma qualidade de vida muito ruim para paciente. E até para pensando na parte pública mesmo, é um problema de saúde pública, porque tem paciente que não vai trabalhar, perde o dia testado, que gasta no hospital do SUS tomando remédio. Então precisa de cuidado. Lá na França, o primeiro-ministro lá deles, Macron, ele mesmo. Ele foi fez agora o primeiro país no mundo a colocar a endometriose como um problema de saúde público e investindo sei lá quantos bilhões para diagnóstico e tratamento precoce, porque ele percebeu que quanto mais ele conseguia tratar os pacientes, menos gastos elas davam no futuro com saúde, com infertilidade, com mil coisas. E viu o tanto que essa doença era impactante na vida da mulher. Que infelizmente isso não é visto aqui, né? Não espero tão cedo, porque a gente tem infelizmente, essa cultura de achar que sentir dor é normal. É normal. Exato. Exatamente. E na questão da obesidade, porque assim, os TikToks da vida, né? Você deve estar até acompanhando o caso da Jéssica, que é uma TikToker que ficou muito famosa e ela tem obesidade mórbida, né? E aí ela foi num podcast, né? Enfim, e ela fala que ela sofreu gordofobia durante a gestação dela. No caso, ela teve uma gestação normal, mas que a médica pediu todos os exames e tal, né? E aí começou a falar sobre a obesidade. Quando a gente começa, é uma porrada de exame que vem. Independente se você é magro, se você... Mas é isso que é. Independente de onde do seu peso, né? Mas é que realmente, pra quem é obeso, existe um risco maior pra muitas complicações. Então, por mais que ela... não é gordofobia, não. É porque cientificamente é comprovado que a pessoa que tá obesa acima do peso tem mais risco pra doenças cardiovasculares. É que a pessoa às vezes acaba não entendendo que a gordofobia é uma doença. A gordofobia não, desculpa. A obesidade é uma doença. A obesidade é uma mórbida. É uma doença. E tem que ser tratada como tal. Exato. E daí quando fala que você precisa fazer um exame porque você tem uma doença, ela fala, não, eu não tenho. Tem, cara. Tem, exato. Tem CID. Que é Código Internacional de Doenças. Tá no CID lá, né? Tá no CID. E no caso daí de uma pessoa que tem obesidade mórbida, aí nós já estamos falando do extremo, Sim. né? Isso vai interferir no tratamento, por exemplo? Com certeza. Interfere na fertilidade, né? Então, a primeira coisa, a pessoa chegou lá na clínica, olha, eu quero engravidar, quero congelar meus óvulos, ou enfim, você vai indicar o tratamento correto para aquela pessoa, pro problema que ela tem, né? Sendo ela ou o marido, né? Enfim. Mas no caso, se for a mulher, vai ter dificuldade, ela vai ter que perder peso. Vai. Porque, na verdade, assim, a obesidade por si só, o paciente sendo super saudável, todos os exames ok, mas já está com IMC lá acima de 30, já é risco para gestação. Sim. Então, aumenta risco de pressão alta, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, trabalho de parto prematuro. Aumenta em 4 vezes o risco de aborto no começo da gravidez. Só se ela tiver obesidade, por si só. A paciente com obesidade, ela tende a ter uma resposta hormonal mais difícil no tratamento de fertilização. Então, ela é uma paciente que responde pior à medicação. Tem menos óvulos com menos qualidade. Isso aí a gente falando na obesidade pro lado feminino. Pro lado masculino também. Não, masculino também. Então, o homem gordinho, obeso, ele tem uma produção seminal menor, de espermatozoides menor. Geralmente, eles têm uma motilidade mais baixa do sêmen. Tá? Porque a gordura periférica da nossa barriga, ela produz um hormônio que chama estradiol, estrona, na verdade. E aí esse hormônio tá aumentado. Pro homem, um hormônio feminino nele tá aumentado. Então ele tem alteração hormonal. E na mulher vai alterar a ovulação, vai alterar aquele endométrio, que é a camada de dentro do útero. Então ela tem sim alterações, por mais que ela seja tecnicamente saudável. Entendi. Simplesmente pelo fato dela ser obesa. Todos os exames estão ok, estão tudo dentro do padrão. Exato. Mas ela tem a doença da obesidade. Exatamente. Eu até tava vendo uma vez o Big Brother, o Thiago Abravanel foi lá e falou: porque é um absurdo, eu faço check-up cada 6 meses, meus exames estão todos normais, mas porque eu sou gordinho, eu sofro, acho que eu tô doente.
Não, porque obesidade é uma doença. Mas o dele, ele não é gordinho ao ponto de ser considerado obeso, Ele é. Acho que por causa da altura, né? Ele é. Porque o IMC dele, ele deve ter uns 130 quilos, o Abravanel. Mentira. Juro. Thiago Abravanel, o neto do Silvio Santos. Eu sei, mas não parece tudo isso, não. Mas ele é. Então, assim, o fato da pessoa ser obesa, por mais que ela seja ativa, que ela faça exercício, que ela seja bem clinicamente, ela já tem por si só uma chance maior de infarto, AVC, só pela obesidade. Entendi. Então, não é que é preconceito, é porque é cientificamente comprovado que precisa ter mais cuidados com essa paciente. Então, a paciente obesa... Então, ela vai pra uma gestação de risco. De alto risco, isso que eu ia falar. A paciente obesa, ela é por si só uma gestação de alto risco por ser obesa. Porque ela é exposta a mais riscos por causa dessa obesidade. Olha. E é bacana também a gente saber disso, né? Porque as pessoas não sabem. E não é preconceito, né? Porque realmente cuidado mesmo. Cuidado, exato. Se você for pra tudo quanto é lugar, virando e falando, vai ter preconceito comigo, isso tá na sua cabeça, cara. Você vai chegar, o médico vai falar, eu preciso que você faça os exames. Você me pediu exame de glicemia, exame da tireoide, mais uma porrada de exame. Acho que ela traumatizou. Com os 14 tubos de sangue. Você não tem noção. Hoje eu fui tirar sangue dos exames que você tinha me pedido. Que eu passei com a obstetra. E ela falou, eu não vou alterar nada. Tudo que a Ana já falou é o que eu vou pedir. Daí eu fui lá tirar, a moça não parava, eu falei, menina do céu, vocês já tiraram mas nem muito. Se compara naqueles anteriores. Não, foram 7. Ai, tá vendo? Não foi tanto, ó, já tá chorando aqui. Não, mas o que eu pedi o que eu pedi pra você foi exames de pré-natal básico. Foi o exame de pré-natal. Então, quer dizer, ela que, teoricamente, não tem nenhuma comorbidade, nada, e magra, magérrima. Então, e teve que fazer 7 tubinhos de sangue, exato. Porque é pré-natal básico. O mínimo que você precisa ter uma gestação segura. Sim. Agora eu não sou mais magérrima, agora tem uma bolotinha. Meu Deus! Tem uma bolotinha aqui. Viu? Foi lá, louca, né? Que sai do assunto no meio do negócio. Já foi a revelação? Me conta. Decidimos não fazer porque, né? A pessoa aqui é mais ansiosa. Eu imaginei que ela não ia aguentar. Ela falou, não, a gente vai esperar. Eu falei, Já foi lá no Instagram e colocou. Já. Não, você não tem noção. A médica foi fazer a ultrassom. Daí ela virou assim, ela falou, nossa, vocês já sabem o sexo, né? Eduardo, eu tô orgulhoso. É menino. Ai, meu Deus. Daí ela falou, meu Deus, olha o tamanho. Ele falou, falei? Tira a cara de pau. Falei. Ele tá mostrando pra todo mundo a ultrassom, onde que a médica fala... aparecendo o pipi do neném. Aonde que a médica vira assim e fala, olha o tamanho. Ai, meu Deus do céu. Daí ela falou, ah lá, ele jogando o documento pra jogo de novo. Terrível. Tá todo orgulhoso, porque o filho tem um documento grande ali na ultrassom, né? Eu vou guardar minhas brincadeiras pra mim, porque senão eu vou falar que eu sou louca, né? A Ari tá acostumada. Mas eu vou me comportar por enquanto. Ai, que bacana. E no caso de pessoas que são portadoras do HIV? Qual o procedimento? A pessoa, às vezes o casal é portador ou só um? E também é indicado a fertilização in vitro? Então, depende muito de como que tá essa pessoa. Se ele tá zerado de carga viral ou não, de sintomas, faz acompanhamento, se não faz, tá muito relativo. É uma doença que segue a vida toda, sim, né? Sim, não impede de fazer tratamento de reprodução humana. Só que o X precisa de laboratórios que façam, que tenham containers pra agrupar, enfim... específicos para doença sexualmente transmissível. Então, por exemplo, Sorocaba não tem nenhum laboratório que faça FIV para paciente com HIV, hepatite, não. Eu não sabia Tem disso. que ir pra São Paulo. Nossa, nem Campinas tem? Campinas eu acho que tem, Ari. Não lembro de cabeça, mas eu acho que tem. Mas Sorocaba não tem. Tem 2 laboratórios de produção humana só em Sorocaba. E assim, tem que ter todo um equipamento específico pra não misturar com os outros células das outras pessoas, tal, enfim. E aqui em Sorocaba não tem. Não tem. Então, se a chega gente paciente tem que fazer pra gente encaminha pra São exame Paulo. certo. Eu nem lembro qual que é o exame que você pediu. Que sem aquele exame não poderia fazer a coleta dos óvulos. Esse é o Zika. Zika vírus. Isso, era Zika. E o Zika também. É obrigatório. É obrigatório. E se a pessoa já teve... ou não tem problema. Não pode estar com a doença ativa. Não pode estar ativa. Porque também contamina de outras pessoas. Na verdade, o Zika não. O Zika é mais pra malformação fetal, né? Porque teve uma época, teve pandemia de Zika aqui e tal, tornou-se obrigatório porque tinha microcefalia e tal, e ficou como obrigatório até hoje. Mas é mais pra questão uma fetal segurança, mesmo. né? Segurança do bebê. A parte mais de DST, assim, é HIV, hepatite C, hepatite B. E uma coisa que tem que ter em mente é que
por mais que os pais tenham o vírus, sejam soropositivo, a criança não necessariamente vai ter e pode ter uma gestação saudável. Se ele tiver uma gestação sem ser in vitro, daí no caso a pessoa conseguiria ter. Então, é o que eu falei, depende. Se a pessoa que tem a portadora do vírus tá com carga viral negativa, tá muito tempo já tratada certinho, muitas vezes ela pode ter relação com a esposa sem problema nenhum, engravidar natural. Então depende muito do caso, né? Difícil, tem que dar uma... Mas assim, pra reprodução humana em específico, demanda laboratórios específicos que a gente não tem em Sorocaba. Que não daí aí vai pra São Paulo. E SUS, cadê os laboratórios aí pra trazer isso? Laboratório específico. Né? Específico, né? SUS, a gente quase não tem reprodução humana. Pouquíssimos lugares no Brasil que tem. Em Sorocaba não tem. Não tem. Até tem um laboratório que eu fazia lá na PUC, no CHS, no regional, eu participava, fiquei um tempo lá com os alunos e tal, mas lá não tem alta complexidade, então não tem fertilização, inseminação, então eu conseguia no máximo, assim, fazer um coito programado. Uma inseminação, mais, não? Também não, demanda laboratório. Puxa. No SUS, vai ter em São Paulo, no Paralelo Byton, na USP, no HC. Tem em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, tem né? Ribeirão Preto. Eu acho que é uma das que de Ribeirão, SMR, né? Não é nada a ver. No SUS não, é no HC não, de Ribeirão. Também. É que teve um tempo que fechou, só se voltou com a SMR agora, mas teve um tempo que fechou lá e voltou agora. Campinas também fechou um tempo, parece que ia voltar, não sei se já voltaram. Não voltou. E tem no ABC, que na verdade é o Ideia Fértil, que é uma clínica que eles fizeram meio popular. Então, na verdade, o paciente não zera na total SUS, mas por ser vinculado com a faculdade, então passa residente e tal, eles pagam mais barato. Tem uma outra que se chama Projeto Beta. Também, em São Paulo. É a mesma coisa do Ideia Fértil, que é a mesma coisa do Afeto aqui. Que bacana, né? Ideia. Porque... Não dá pra ser popular, porque o tratamento em si é caro. Então, a medicação, cada vidrinha é R$3.000. A Ari sabe, usa 2, 3 pro tratamento. Então, o tratamento em si, a tecnologia tá caro, mas assim, eles tentam baratear de outras maneiras, né? Então, o Alfa, na verdade, foi onde eu fiz a minha pós de reprodução humana. Lá eles trabalham com residente também, enfim. Eles têm um projeto com laboratório ser mais em conta. Então, tem embriologista também que tá se conhecendo, é romano, enfim, tá começando a vida. Daí eles ensinam lá, eles também. Então, eles conseguem baratear por mão de obra mais barata. Por serem estudantes, né? Informação... Então, mas não é estudante, é tudo formado. Já é formado. Então, residente é médico formado. Mas daí tem o acompanhamento dos alunos. Exato. Dos alunos não. É dos só professores, só dos médicos mesmo. Só os médicos. Então, por exemplo, eu fiz medicina, terminei a faculdade, fiz GO e eu quero fazer reprodução. Eu posso lá fazer chama de fellow, é como se fosse um estágio. Então eu vou lá, faço estágio, que eu tô lá como médica mesmo, mas eu tô me especializando nessa área, porque não existe existem poucas residências de produção humana. Tem no Paralelo Byton, uma só, e no ABC. Então, eles fazem esse fellow, que é esse estágio pra você aprender. Então, na verdade, são médicos já, são embriologistas formados e tal, mas eles fazem essa especialização só nessa área, entendeu? E aí, consegue baratear por causa disso o valor das coisas da parte médica. Daí, eles compram medicação, tipo, na Afeto, compra medicação em grande quantidade, então consegue baratear um pouco nesse sentido. Pra tentar tornar um pouco mais acessível. E uma coisa que as pessoas têm que ter em mente, que eu recebo muito, é quanto que você pagou? Mas vai muito do diagnóstico que a gente tem, da né? idade da paciente. É diagnóstico, idade, reserva ovariana, tudo. Eu sempre falo isso, viu? Vocês têm que passar na consulta pra saber o que você tem, o quanto que você tem que tomar de medicação. Exatamente. Porque... E, gente, assim, não é barato. Mesmo esses lugares que tentam baratear, não é barato, mas é sonho. Eu falo, tem gente que parcela em 10 vezes um iPhone. Tem gente que parcela em 10 vezes a FIV, porque o sonho dela é ser mãe. Então, eu acho que não tem como a gente mensurar o valor de uma coisa ser de sonho, né? De ser, é caro ou não é. É caro. Eu tenho pacientes que passaram comigo há 1 ano e meio atrás, voltaram agora. Ficaram 1 ano e meio juntando dinheiro, fizeram rifa, venderam carro pra realizar o sonho. Então, agora com a na barriga. Então, assim, é difícil mensurar isso, né? É que a gente tenta, de alguma maneira, tornar mais acessível, porque o procedimento em si é caro, né? E é isso que é complicado. E é muito delicado, porque nada é 100%, né? Exatamente, essa é uma grande X. É investir num sonho que você não sabe se vai dar certo. Tem chances boas a maior parte das vezes, mas a gente nunca tem 100% de certeza, né? Sim. Mas tem que tentar, se é um sonho, né? Exatamente. Mas é que fica... Aí eu acho que vai muito também do emocional do pessoa, casal ali, né? Porque fica com aquela coisa, nossa, vou investir lá, valor X, vamos colocar ali 20 mil, vou investir 20 mil pra ter aquele sonho. Aí não tem muito embrião,
os embriões que fizeram a transferência e não rolaram, daí dá aquela frustração, né? Sim. Eu tenho muita gente que às vezes parcelou, eu não sou dona da clínica, né? Mas eu escuto dos administradores, que parcelou, às vezes, e não quer terminar de pagar porque não deu certo. Mas é por mas causa da frustração. Não, sim, é um exemplo da frustração, né? Que é frustrante, gente. Porque você conta que vai dar certo. Né? Aí entra o tratamento multidisciplinar, porque se você não tem uma psicóloga ou não tem um amparo ali, cara, é terrível. E, gente, não é fácil, assim. Pra mim, que sou médica, que tô com as pacientes, não é fácil. Assim, eu faço terapia. Obrigada, Cris, te amo, viu? Obrigada por me ouvir. Porque não é, a gente, querendo ou não, eu me torno a materialização das coisas boas e ruins da paciente. Então, se dá certo, ótimo. A Ari me ama, mas ela podia me odiar porque podia ter dado errado. Mas uma coisa é que é assim... Quando a gente conheceu você realmente... Você lembra o que a gente comentou na consulta? Ai, mulher, não lembro. Então, e olha que ela me contou essa história. A gente tava jantando, ela me contou. Falou, sabe como eu conheci ela? Ai, bonitinha. Não vou contar agora. Mas conta. Puxa saco. Vai chorar. Não vou. Mas é bonita a história. Porque quando eu perdi o segundo filho, quem me atendeu foi você. É verdade, lá no Samaritano você falou. É verdade. Ai, não chora, bonitinha. Mas assim, hormônios. Hormônios dessas gravidinhas. Estrogênio em excesso, isso daqui. Mas o que acontece? Ela esteve comigo num momento terrível. E no melhor. E no melhor, cara. É. No melhor. Mas, então... Porque assim, a segunda pessoa que eu falei que eu estava grávida, que eu peguei o positivo... Foi pra ela. E eu exijo ainda. Me conta, pelo amor de Deus, eu quero saber. Aí, ó, falei, gente, chorei. Mas é emocionante, Então, mas aí existe isso. E aí, eu sou o tipo de... assim, gente, é perfil de médico. Cada um tem um. A Ari passou comigo 3, 4 meses. Ela sabe muito bem. E eu me envolvo. Eu sei que é errado. Tem gente que não gosta, que acha que é muito invasivo. Mas eu tô numa área que eu penso eu como mulher. Mas é impossível queria alguém você não que caminhasse comigo, entendeu? E aí eu me envolvo e acaba sendo difícil pra mim também emocionalmente. Mas pras pacientes é muito. Então eu pego paciente que já chega anos tentando engravidar, que teve uma série de perdas, que são cobradas pela sociedade, que são cobradas por elas mesmas, pelo marido. Pela família, as amigas, todo mundo engravidando. E assim, elas já chegam muito machucadas. Então o apoio psicológico é essencial, porque às vezes eu não vou dar conta sozinha de conseguir dar esse apoio, né? E o tratamento, por mais que a gente esteja falando de conseguir um sonho legal, tal, o tratamento em si, você vai ficar mais ansiosa, você vai ter mais expectativa, vai se frustrar. E assim, quando a gente passou na consulta lá no Samaritano, que ela que atendeu, era ela e uma outra médica, não me recordo a outra. O Eduardo ainda virou pra mim e falou, talvez seja esse contato humano, esse tato humano que elas estão tendo com a gente, por ser mulher e ser jovem. Sim, pode ser. Ele falou, acredito que seja isso, porque vocês tentaram um método porque o neném ficou na trompa, né? Tentaram um método, dando medicação, tudo, pra que não fosse... Tirar a única tuba que você tinha. A única tuba que eu tinha, tudo. E ele ainda virou assim, ele falou, talvez seja por isso, que se tivesse pego um médico que é mais velho, que tem aquela cabeça um tantinho mais fechada, tudo, já ia falar, vamos pra cirurgia, já acaba com isso logo de uma vez. Sim. Né? Então, assim, teve um tratamento mega diferenciado, isso por ser mais humana no mas faz toda a diferença, né? Até no caso agora. No caso, né, que você, né, teve ali a perda e tal, o jeito que você tratou, tudo isso interfere. Você sempre vai se lembrar com carinho, né? Sim, exato. É uma fragilidade que alguém te deu a mão. E é bacana que, assim, como você disse, ela esteve no pior e no melhor momento da sua vida. Deus coloca as pessoas certas. Coloca certo, né? Na hora certa também, né? E não foi a primeira médica de reprodução humana que eu procurei. Nossa. Ela foi a última e ali a gente ficou. Na hora que a gente saiu da consulta, o Eduardo virou pra mim e falou, vai querer em outra? Eu falei, não. Pergunta. Mas eu vou falar, eu acho que em Sorocaba, no momento... Tem eu de mulher só. Não, de mulher é só você. Não, tem mais uma, mas ela não faz só reprodução. Ela faz tipo, um pouco de tudo. Ela faz menopausa, gineco, e de vez em quando ela faz o tratamento de reprodução, que eu sei. Mas de mulher, assim, que só faz reprodução mesmo, só eu conheço só 3 médicos aqui em Sorocaba que mas fazem. É isso. 4 com essa que eu falei que eventualmente faz. Não, 5, vai. Tem mais um homem. São 3 homens, eu e essa mulher que de vez em quando ela faz. Mas é de vez em quando, ela não é muito...
não focou nisso. Não é especialidade mesmo. Não, ela fez especialidade, mas ela não faz só ela isso. Não faz. Esse não é o foco da clínica. Ela abriu dela. o leque pra tudo. Faz obstetrícia, faz gineco e tal. Que eu acho super justo, tá? E vou colocar aqui em pauta que a Inajá atenda, sim, pré-natal. É muito errado. Eu tô sofrendo pra passar no meu pré-natal. Eu vou falar que... Fala isso pro meu marido, porque ele vai me largar, se ele ouvir. Marido da Inajá. Libera ela pra ela fazer o pré-natal. Clínica Afeto, libera Inajá. Chefe, tô ouvindo, né? A gente tem também aqui mais uma pergunta. Mandaram um áudio aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá, vou colocar aqui a pergunta. Boa noite, tudo bem? Me chamo Rodrigo e minha dúvida é em relação a casal homoafetivo. Eu tenho já um relacionamento há bastante tempo, né? E a minha maior dúvida é se no Brasil existe a possibilidade de ter barriga de aluguel, assim como tem em outros países, né? Como a gente viu o Paulo Gustavo, foi para fora do país para fazer a fertilização. Mas também eu já ouvi casos de pessoas, quando é da família ou amizade, pode ter essa barriga de aluguel também. Como que funciona isso, né? E eu sei que o comércio, né, de barriga de aluguel como empresa, como existe em outros países, não pode ser no Brasil. Mas eu gostaria de que você falasse um pouco sobre isso. Opa! Muito bem. Então, aqui no Brasil a gente não chama de barriga de aluguel, justamente porque não pode ter esse envolvimento financeiro. Então, lá fora, especialmente nos Estados Unidos, que o pessoal vai muito, o casal homoafetivo masculino, ele pode pagar para uma mulher engravidar e aí ter os filhos e voltar para o Brasil. Aqui no Brasil não é permitido o envolvimento financeiro. Eles chamam de barriga solidária. Então, eles tem que ser uma parente de até 4º grau que tope engravidar. Se for uma amiga, assim, não pode? Até tem alguns casos de algumas pessoas que entram no Conselho Federal de Medicina pedindo autorização e conseguem, mas tem que ser parente até 4º grau. E não pode gerar consanguinidade. Então, por exemplo, sei lá, eu tô com meu marido aqui, sou um homem, tô com meu marido. Se for a minha irmã que vai ser barriga de aluguel, não pode ser com o meu sêmen. Tem que ser com o sêmen dele, senão gera consanguinidade. Sim. Tá? Então tem tudo isso. Tem que arrumar alguém na família de até 4º grau. Então, primo, tia, prima de 2º grau, enfim. Irmã, e não pode gerar consanguinidade pra conseguir engravidar. Teria que ser do parceiro daí. Exato. Exatamente. E aí isso é autorizado. E aí é caro esse tipo de tratamento? É como se fosse uma fertilização in vitro normal. A mesma coisa. Aí só que muda termo de consentimento, porque você tá fazendo uma barriga solidária, não é pra você e tal. Tem um caso que eu vi recentemente aqui em Sorocaba. Não, foi Sorocaba? Foi São Paulo? Enfim, não lembro. Que era um casal e eles eram de fora. Sei lá, Peru, Bolívia, não lembro. E aí eles não tinham familiar aqui. E aí eles entraram no CRM pra poder tentar a liberação e conseguiram. Conseguiram porque eles não tinham familiar, eles não são do Brasil e tal, e aí conseguiram uma barriga solidária. Então, teoricamente, é permitido no Brasil. Eu acho que... Sem pagamento. Existem exceções, precisa, né? Mas aí precisa entrar no Conselho Federal de Medicina, com advogado, por autorização. O que é permitido, tranquilo, você vai na clínica e fazer. Até uma parede até 4º grau e não pode ter envolvimento financeiro. Então, a barriga solidária, isso pode. Aí pode. Isso. E existe a possibilidade de um dia chegar isso ao Brasil? Ai, ou assim, eu queria tanto, né? Porque ajuda tantas pessoas. Nossa, facilitaria a vida de muita gente. Exato, né? Mas é muito difícil. Até a doação de óvulos não pode ter envolvimento financeiro. A doação de sêmen não pode ter envolvimento financeiro. Nada pode ganhar aqui dinheiro. Aqui no Brasil nada, não pode. Nada. Gente, aconteceu faz pouco tempo. Acho que você comentou comigo, você postou alguma coisa... de um rapaz colocando em grupo de Facebook. Sim. Ai, gente, um absurdo não, isso. Gente, é que acontece. Tem muito casal homoafetivo feminino que precisa de sêmen, ou casais, enfim, que precisam de sêmen pra engravidar, que tem fator masculino importante e tal. E as pessoas colocam na internet, estou vendendo meu sêmen. Tipo na OLX. Já tenho tantas gravidezes de outras pessoas, custa tanto, meus olhos são verdes, eu tenho 1,50m, 1,76m, sei lá. Coloca a descrição e fala que tá vendo sêmen. Ele vende
Mas é proibido isso. Primeiro que é proibido e segundo que é muito arriscado, né? Você não sabe quem que é a pessoa, se e o que tem doença. Exato, o que tem naquele sêmen, enfim. E como que você faz esse procedimento? Você vai colocar em casa? Tem caseiro, né? Inseminação caseira que chama. Tem muita gente que faz, mas é muito perigoso. A chance de dar ruim é 90%. E eu postei porque, assim, eu tenho muito casal de homoafetivo, mulher, que vai e fala, doutora, a gente já fez inseminação caseira, não deu certo, a gente tava sem dinheiro, e agora a gente resolveu fazer fertilização, ou uma inseminação com sêmen comprado. Ela tem uma história muito bonita de 2 pacientes que você colocou esses dias, que você até fez uma live, né? São bonitinhas. Tenho muita paciente casal afetivo, muito. Elas são muito queridas. E o que no Brasil eles autorizam é a doação de óvulos sem fim financeiro. Então, eu tenho muito casal que às vezes doa óvulo, porque são 2 meninas geralmente jovens e tal. Sim. E em troca tem um desconto no tratamento. Que, na verdade, a paciente que vai receber os óvulos, ela paga o tratamento de quem tá doando. Uma parte deles, né? Entendi. E aí acaba viabilizando para as 2 vezes. Isso no Brasil é permitido. Ah, que legal. Mas tipo, eu quero lá doar meus óvulos porque eu quero ajudar alguém. Não dá. Então, aí nesse caso, é bacana, né? Essa opção, né? Sim. Que a pessoa tem. Porque às vezes é um sonho, né? De ter a família. E aí, dessa forma, acaba... Eu falei errado, não é que eu quero lá doar e pra ajudar, você pode ir. Sim. Doar seu livro, porque não dá, eu quero ganhar dinheiro pra isso. Porque lá fora, nos Estados Unidos, eles pagam $5 mil pro cara doar sêmen. Nossa. Mulher, e mulher uns $15 mil pra doar óvulo. Mas vamos combinar que a mulher sofre um tantão a mais pra o homem, pelo amor de Deus, né, gente? Mas gasta no banheiro. Vai gastar lá. Enfim. Tem até em filme, né? Em vários filmes que eles doam várias vezes pra isso. Aqui no Brasil não pode. O cara que vai doar é pro altruísmo, porque ele quer ajudar uma família. Tem muito casal que às vezes precisou de fertilização e não era fator masculino, o cara vai doar porque ele sabe que faz diferença, entendeu? Então é mais por isso. Tem muito bombeiro, profissional de saúde que vai, porque sabe como que é. Mas é muito, muito difícil mesmo, assim. Mas, infelizmente, espero que um dia a gente consiga melhorar isso. Até pra ajudar as pessoas a realizarem sonhos, né? Mas acho que o país ainda é um país muito cabeça fechada, muito tabu. Infelizmente. É demais. Muito religioso, assim. Então, nossa, pouco tempo atrás teve uma briga no Congresso, porque eles queriam tirar um monte de direito que tinha na reprodução humana. A bancada... Até a transferência também limitaram um monte de coisa. Daí teve uma maior reivindicação e aí conseguiram quebrar, mas é complicado. Eu acho assim, até congelar embrião eles estão limitando. Imagina a gente conseguir pagar pra comprar um sêmen, pra alguém ganhar pra doar um sêmen. Não vai rolar. Talvez essa questão do útero até seja uma coisa... Dessa barriga de aluguel, né? Porque a gente tá tendo cada vez mais casais homoafetivos e que querem construir família. E tem muito graças a Deus, famoso que tá se expondo e falando, tem que mudar isso e tal. Igual a Viviane que fala, recebeu o avô doado, fala, recebi o avô doado mesmo, pra quebrar esse tabu. Mas acho que a gente ainda tem chão, infelizmente. Não tem esperança, país né? arcaico. Mas não tem esperança das coisas mudarem, né? Porque é um direito que as pessoas têm, né? De formar suas famílias, né? Exato. E não precisa ter dinheiro pra conseguir fazer isso lá fora e tal. Exatamente. Que é realmente porque muito pra você caro, sair, pra ir você pra pensa fora. só, você vai ter que ir para os Estados Unidos, você vai ter que pagar tratamento. Grande. Gente, você tem que ter uma grana guardada. É muito dinheiro. Né? Ou então, não é fácil também você arrumar uma parente de 4º grau pra topar, engravidar pra te ajudar. Não é tão fácil. O tabu ainda é muito grande, né? Querendo ou não, essa pessoa vai ter um laço com o nenê. Então, nem sempre, viu, Ari? Acho que essa aí é um pouco tabu, assim, também. É impossível você não criar o laço com a gestação. Mas vai ser da família, né? O problema, acho que meu filho, isso. Meu sobrinho. É você encontrar alguém que olhe e fale, não, eu tô fazendo por amor pra ajudar, não vou ter esse vínculo, enfim. Mas tem que ter um preparamento mental também muito grande, né? Sim. Justamente porque a gente vem de uma geração de criação disso, de gravidez, esse vínculo. Quando você entende, às vezes sei lá, meio transcendental, né? Você entende que você pode ajudar uma pessoa. Romantizam demais a gravidez, exato. Né? Então, tem que mexer em coisas muito antigas, assim, né? De estrutural, assim, patriarcal e tal, pra conseguir evoluir isso. Exatamente. O que é muito difícil, né? Eu já acho uma vitória a gente conseguir fazer gestação compartilhada em casal homoafetivo feminino. Então, uma pode engravidar com o ovo da outra. Isso foi uma mega vitória. Não, então, é bacana. Você fez uma, né? Que acho que foi você que colocou que fez uma...
uma gestação compartilhada? Várias. Eu não sei, mas tem muita. Bacana, né? Porque é um pedacinho das duas partes. Das duas, exato. Então, é muito bonito. Exato. É bonito. Aqui eu fiz a live, as vezes que eu fiz a live com a Ana e a Ana, elas não foi compartilhada. Não foi. Mas por opção delas. E também porque uma era bem mais velha e tal, enfim. Mas tem muita, a maioria quer compartilhar. A maioria quer as duas, a participação das duas, né? Duas. Olha que bacana. Então isso já foi uma vitória. E pra mulher é muito mais fácil ter essa gestação, né? Um relacionamento entre duas mulheres. É mais fácil? Sim. Porque o esperma é comprado, você não sabe de quem que é, tal, mas é muito mais fácil de conseguir. Você vai no banco e compra, né? Quando você fala em homem, você tem que arrumar o útero e o óvulo também. Então, tipo, pro homem é muito mais complicado. Igual pro... Esqueci o nome dele. O Paulo Gustavo. Não, o rapazinho que mandou agora. Rodrigo. Então. Ele mesmo. Se ele quiser, vai ser muito complicado, porque ele vai ter que arrumar a mulher com um grau de parentesco. Pra doar os ovos, pra engravidar, fazer o tratamento, então... E nesse caso, na minha opinião, assim, né, tinha que ser analisado, porque é muito mais, não mais fácil, assim, seria muito melhor se pudesse ter a escolha de você pegar uma clínica que tivesse a barriga ali, né? Porque disponível, porque seria uma pessoa que não teria nenhum vínculo com você, né? Eu acho que se a gente conseguisse, pelo menos... nem que não pudesse envolver financeiramente, mas liberar que não ter parentesco, isso já seria mais, tipo, eu quero levar uma amiga minha pra ir lá. Seria muito mais fácil já. Mas, que já abriria o leque de opções da pessoa, agora a pessoa fica limitada ali, exato, né? Então mas vamos ter esperança de um futuro mais humano, né? Mais humano, né? E o amor e a família é direito de todos, né? E no caso, por exemplo, voltando ao hipotireoidismo, né? Ele afeta também na dificuldade Pode afetar. Porque as alterações da tireoide, seja para mais ou para menos, então o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo, eles podem alterar a ovulação da mulher. Então ela pode ovular de maneira errada e tal, alterar o ciclo menstrual ali e aí dificultar de engravidar. É uma causa muito comum de infertilidade, no caso. E aí, com o tratamento, isso já fica possível. Ela regulou ali. Tanto em geral, ela volta a menstruar, a ciclar certinho e tal. Medicação certinha, exercício físico. Sim, Sempre. Porque é uma glândula metabólica. Tudo é exercício físico e alimentação. É remédio pra tudo, não tem jeito. Eu tinha até colocado aqui, porque... Até cutuquei ela aqui. Não, porque teve, acho que foi no mês de fevereiro, eu fui pra iniciar o tratamento, e daí eu tinha só 9 óvulos e um tava quase... maduro, né? Que você falou, ele tava quase maduro. Ele tava um pouquinho pra frente, né? Um pouquinho maior do que era pra estar. Daí você até falou, dá pra gente fazer uma estimulação a mais, tudo, né? Que eu ia tomar uma medicação a mais. Só que daí a gente ficou com medo, tudo, porque você explicou sobre a hiperovulação. Não, síndrome do hiperestímulo ovariano. Isso. Tava tentando antes de chegar. Tentando chegar ali. Daí eu até comentei nos stories, tudo. Chegou muita gente falando pra mim sobre ter tido o hiperestímulo ovariano. Isso, ter tido isso. É uma das complicações mais comuns, assim, da fertilização in vitro. O que seria? Na verdade, o que acontece? Foi o que eu falei, a gente ovula todo mês, a gente recruta um monte de ovinho, um que cresce e ovula. Quando a gente dá a medicação pra fertilização in vitro, a gente quer que daqueles que foram recrutados, a maior parte cresça e amadureça pra gente poder fertilizar no laboratório, né? Só que tem pacientes que têm uma reserva normal para a idade. Então, tem uma quantidade de ovinhos normal para a idade. Tem pacientes que têm menos e tem pacientes que têm mais. Por exemplo, a paciente com SOP. É uma paciente que tem muito ovinho na reserva. Então, sempre que a gente vai fazer a avaliação da paciente para fazer a fertilização, a gente tem que olhar tudo isso. Para ver a dosagem de medicação que vai usar e tudo mais. Mesmo assim, algumas vezes tem a paciente, além de ter muitos ovinhos, a gente usa uma medicação com dosagem mais baixa, ela tem receptores no ovário para esse hormônio, né? Mas ela tem os receptores número maior ou mais sensíveis, e ela acaba tendo uma resposta muito grande, então ela tem muito ovinho. E muito ovinho cresce. Cada ovinho que está crescendo, ele produz um hormônio chamado estradiol. E aí, se tem muito estradiol, ela começa a ter efeito colateral. Então, o ovário, que é o tamanho de uma noz, fica o tamanho de uma mão papaya, cada um cresce muito, então a barriga incha. Ela pode acumular líquido na barriga, líquido no pulmão, então fazer ascite, derrame pericárdico, que é no coração, derrame pleural, enjoa, dor de cabeça. São casos mais graves, né?
Tá? Então, é um dos riscos mais comuns, porque a gente não consegue mensurar como que é essa questão de receptor da paciente. Entendi. Então, a gente dá uma ideia da reserva ovariana, dá uma ideia da dosagem da medicação, mas pode ser que ela responda muito, assim como tem paciente que tem um monte de ovinho e responde a menos. Entendi. Porque a sensibilidade do receptor é menor. Né? Então, é meio ali. Então, a gente sempre faz a medicação... É uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa, mas a gente tenta não errar pra mais, pra paciente não ter esse risco desse hiperestímulo. Então, por isso que eu te falei, a gente pode correr o risco, você quer? Ela falou, não, melhor não. Eu falei, então vamos frear o pé. Também a paciente entendeu os riscos que ela tem, expor, e a gente escolheu o caminho que é melhor pra ela. Cada caso é um caso. É que tem muita gente que vê os casos que a gente expõe na internet e vira e fala, o meu é igual. Não. Não tem como. Não tem como. Gente, é completamente individualizado. Eu não tenho... Cada ser humano é um. Como eu vou comparar um com o outro? Não existe comparação, pode ser o mesmo gente. Tipo de doença. Eu tenho SOP, você tem endometriose também. Mas não é o mesmo tipo de não é o mesmo lugar que acomete, não é. A resposta não é a mesma, a idade não é a mesma, a reserva não é a mesma. Então, não tem como comparar nunca. É como você falou, tem caso que você pega que a pessoa tem todos os sintomas e consegue, dá certo. Tem caso que a pessoa quase não tem sintoma e não... Até uma coisa muito mega importante de falar, que é o tabu que eu quero quebrar, gente. Endometriose não é sinônimo de infertilidade. Que muita mulher acha que é. Muita. Não é. Endometriose não é sinônimo de infertilidade. Isso é importante falar. Assim como uma baixa reserva, paciente que tem pouco ovinho no estoque, também não é sinônimo de infertilidade. Tá? Então, a paciente com endometriose, pode ser que uma das consequências que ela tenha seja a infertilidade. Porque como é uma doença inflamatória, que causa aderência, causa inflamação, ela pode ter alteração em todos os caminhos da reprodução dela. Então, no útero, nos ovários, nas trompas, tá? Mas não é atestado de infertilidade. Assim como a reserva ovariana baixa também não é. Então, tem paciente que tem pouco ovinho no estoque, que vai menopesar cedo, mas engravidou natural. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa que eu já comentei com você isso e que em grupos de WhatsApp e tudo, de tentante, que eu participo ainda de vários, fala, antimuleriano é a contagem dos óvulos lá, dos folículos. E não é exatamente isso, né? O antimuleriano não é para fazer a contagem dos óvulos, né? Na verdade, o exame de hormônio antimuleriano é um exame de sangue que a gente faz para avaliar a reserva ovariana da paciente. Então, para saber como que é seu estoque. Se você nasceu com um estoque normal para sua idade, ou um estoque a mais, ou um estoque a menos. Isso não prediz... É um termômetro. Exato. Não prediz se você vai menopausar cedo, não prediz se você é infértil, nada disso. Só me conta, você tem 32 anos e tem pouco ovinho. Então, vamos pensar em engravidar o quanto antes? Não adia isso, não. Porque talvez você sofra ou congele óvulo. Porque talvez você... Congele óvulos. Porque talvez você tenha dificuldades no futuro se você não se programar. Mas não que você vai... Teve um filme que saiu agora recentemente, alguma coisa, tô grávida. Esqueci agora, me mandaram até no Instagram. Que a paciente vai lá, ela, na verdade, faz uma contagem de folículo no ultrassom e vê 6 ovinhos. E aí ela fala, meu Deus, eu tenho mais 6 ciclos menstruais. Não, gente. Não é isso. Não existe. É que naquele mês você recrutou 6 ovinhos. Sim. Você recrutou 6, porém somente um vai estar maduro. Os outros vão morrer. Então, assim, ter uma baixa reserva, ou ter pouco ovinho no estoque, não é sinônimo de infertilidade, menopausa precoce. Não, mas ok, você não vai menopausar com 50 anos, já saiba. Sim. Mas nada disso. Prediz só realmente um termômetro do tipo, em que momento eu preciso para pensar em engravidar, como eu vou me organizar para isso, congelo ou não congelo, engravido agora que eu tô casada. É italiana, né? Que eu tô casada ou não, já engravido, enfim, é mais pra você se organizar. É um start ali, mas não que seja, corre porque não, vai menopausar, não. Porque eu vejo bastante nos grupos, as meninas colocam assim, meu antimuleriano deu 1 ponto alguma coisa. Em geral, abaixo de Eu sofri isso. Você sofreu? Eu sofri isso porque eu fiz no laboratório. Essa história é um exemplo que eu falo pra todo mundo, inclusive. Porque eu fui no laboratório, fiz o antimuleriano. E deu baixíssimo. Daí fui o quê? Fui no laboratório mais barato que tava tendo aqui em Sorocaba. Tá. Aí ela chegou lá, eu falei assim, vamos repetir? Ela, mas por quê? Eu falei, porque eu já peguei muito erro desse exame nesse laboratório. Eu falei, vamos repetir, porque eu olhei você no ultrassom, seu ovário tá lindo, cheio de ovinho, não tá compatível isso que eu tô vendo. Ela falou, não tá batendo as coisas. Você menstrua regularmente, não faz sentido, não tá... Sua clínica não faz sentido com o que eu tô vendo aqui. E ela repetiu, veio alto. Perfeito, veio... Falei, graças a Deus. Pra idade veio até um pouquinho acima da média. Olha só.
Então, assim, graças a Deus, meu antimuleriano tava bonitinho. Era só o laboratório que tava cagado. Então, imagina se você pega e coloca isso como um atestado de você. Exato. Mas assim, você vai achar quando que eu peguei o resultado, e vai, viu? Quando eu peguei o resultado, eu fiquei com isso na cabeça. E esses grupos de tentantes, elas super falam, assim, disso, né? Contagem de óvulos. Quantos óvulos você teve, quantos você não teve, É uma contagem de óvulos direto. Todo mês tem tentante colocando lá. E, cara, não é aquele mês. Entendi. E elas brigam, não é uma regra, falam né? disso. Eu tô triste porque meu antiperana veio baixo. Às vezes você não fez certo, no lugar correto. Não fez no lugar correto, ou no dia, naquele mês. Porque tem um dia certo também pra gente fazer, não? Pode ser qualquer fase do ciclo menstrual. Não, é ultrassom que tem, né? É ultrassom pra contagem de folículo. O antiperana não. E ele só não pode ser feito usando nenhum método hormonal. Sim. Porque daí ele pode dar diferença. Ele dá diferença. Vai dar menos. Mas ele pode ser feito em qualquer fase do ciclo. Olha que bacana, né? Você vê que às vezes você acaba se rotulando, né? Como você falou, da endometriose, de colocar como infértil, não é, não necessariamente. Uma pessoa com endometriose, ela pode engravidar normalmente? Pode, lógico. Sem ser por inseminação? Lógico. É o que eu falei, não é diagnóstico de infertilidade. O que é importante ressaltar é que a paciente que tem endometriose, ela tem um risco maior do que outra paciente que não tem de se tornar infértil. Ah, sim. Ao longo da vida, porque a endometriose é uma doença crônica que não tem cura, ela tem controle. Então, se ela não cuidar, uma das consequências que ela pode ter é a infertilidade. Mas eu tenho muita paciente que engravidou natural, né? Então, assim, controlar a doença, controlar a inflamação, tentar engravidar. Não deu certo? Ok. Então, daí a gente vai pensar em fazer o tratamento. O tempo certo, assim, teoricamente certo pra gente falar, procura um especialista. Isso é super importante. De reprodução humana. Qual que é o tempo de tentante do casal? Pacientes com menos de 35 anos, 1 ano de tentativa. Exceção, paciente que tem endometriose, 6 meses. Mais que 6 meses tentando, não importa a idade, tem que procurar um especialista. Doenças autoimunes, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, umas coisas assim. Procure especialista depois de 6 meses Doença também. autoimune no homem também afeta? Menos, mas também. Na mulher é mais importante, tá? Então, doenças assim mais específicas importa a idade dos 6 meses. Mas pacientes que não tem nenhuma doença em geral. Então, menos de 35 anos depois de 1 ano de tentativa. Certo. Tá? Mas geralmente eu falo assim, com uns 10 meses, já viu que não tá rolando? Passa no médico. Eu não vou indicar FIV pra todo mundo, tudo bem. Uma coisa eu que não sou muita uma gente tem na cabeça reprodução humana é fertilização in vitro. E não é isso, não é só isso, Exato, né? Exatamente. Então, deu uns 10 meses, tá tentando e não conseguiu? Então, marca uma consulta pra gente ver se não tem nenhuma alteração hormonal que precisa melhorar, alguma parte metabólica. Já vê a vitamina, faz uma consulta pré-concepcional mesmo. Dali deu 1 ano e não conseguiu? Ótimo, vamos pesquisar. Mas aí depois dos 35 anos, em geral 6 meses, não dá mais que isso. Depois dos 40, eu já falo assim, pensou em engravidar, já passa com um especialista. Não espera. Eu comentei com a Aninha sobre o tema, né, de reprodução humana, tudo. Daí quando eu falei pra você que tinha coito programado, você falou, mas reprodução humana? Eu falei, e eu comentei com a doutorina já também, que as pessoas falam, oi, reprodução humana? Porque tem muito ginecologista que faz no consultório, né? Então, o pessoal acha que às vezes não é, mas em tese é um tratamento de reprodução humana. Sim. E o que seria o coito programado? Então a gente tem basicamente 3 tratamentos de reprodução humana. Coito programado, que é meio feio esse nome, né? Então eu até falei, nossa, deve ser o mais difícil, né? Mas é literalmente um coito programado. Literalmente. É com hora marcada, você não tá entendendo? Ai, meu Deus. Como uma relação sexual programada. Então a gente induz a ovulação da paciente, a gente acompanha a contração, como que tá crescendo aquele ovinho. A gente pode dar uma medicação e saber exatamente o horário que ela vai ovular, ou ter uma ideia pelo tamanho e falar, tem a relação tal dia. Então você tá otimizando tanto a ovulação dela. E tem aqueles testes de ovulação, tudo. Tem. Né? Hoje em dia até que esses testes são legaisinhos, assim. O X é que a paciente às vezes faz o teste, quer transar naquele momento. Gente, não surta. Calma, tá tudo bem. Aquele teste, ele só vê o pico de 2 hormônios, né? Do LH e do estradiol. Pressão psicológica no homem, muito, né? Viu? Tem um casal que o cara não consegue ter ereção. De tanta pressão. Ele, agora às 10h10 que tem que ter. Não, calma. Fala assim, não rola, gente. Outro mito. Perna pra cima. Esquece, gente. Perna pra cima, no way. Não precisa. Não precisa. Não vai salvar ninguém. Não tá fazendo descer. Perna pra cima não precisa. A relação 5 vezes no dia também não precisa de assim, de não tá suficientíssimo, tá? Então, o óvulo dura 24 horas. Os espermatozoides duram mais ou menos 3 dias na trompa. Então, algum vai se encontrar ali em algum momento. Dá pra ter dia sim, dia não, dar uma respirada e o marido vai respirar também.
Até porque às vezes não dá, né? Ansiedade também, né? Exato. Responsa, enfim, e aí a relação é isso. Então, a gente otimiza a ovulação da paciente. Então, é bom pra paciente que não ovula. E consegue ter uma ideia melhor de quando que ela vai estar ovulando. Então, você otimiza ali o momento da relação. Tem casos, às vezes, mora fora. Então, às vezes, não consegue ter relação no dia certo. Então, às vezes, é legal isso, né? O outro tratamento que tem é a inseminação artificial, que a gente considera também de baixa complexidade, um tratamento simples. Então, da mesma maneira, a gente vai estimular a ovulação da paciente, acompanhar com o exame de ultrassom. Só que no momento que ela for ovular, ao invés de ter relação em casa, a gente vai pegar o sêmen do marido, faz uma capacitação, prepara nesse sêmen e põe lá dentro do útero. Então, para pacientes que tem um fator masculino leve, que dá para usar aquele sêmen direto, pode fazer. A desmaturação tubária leve também, que às vezes põe o sêmen ali mais perto do... Eu tenho um casal tuba. Que é amigo nosso que fez a inseminação gêmeos. Tá vendo? Pode acontecer. Mas daí não é programado. A inseminação não, porque eu não tenho controle. A inseminação a gente não tem controle de quantos óvulos ela vai ovular. A gente dá a medicação, o ovário vai responder. Mas tem chance de ser 2 ou 3 óvulos, de repente vir gêmeos. Tem. Ai, meu sonho. É o sonho de muitas mulheres. De muitas mulheres. Eu vou falar que 90% que passa no meu consultório quero gêmeos. Então, porque já é uma paulada só, você já tem 2. Eu cheguei falando isso. Rola gêmeos? E o engraçado é que é muito os opostos. Eu tenho paciente que lá e fala assim, doutora, eu só quero gêmeos, tá bom. E você fala, eu tenho pavor de gêmeos, não quero de jeito nenhum. Vem 2. Não, às vezes não, né? Porque a gente põe um embriãozinho só. Mas às vezes vem, ele pode dobrar, né? Mas, enfim, é bem extremo, assim, é engraçado de ver. Mas a maioria quer 2, né? Porque 2 já tem 2 de uma vez ali, é um parto só. Mas é uma gestação de alto risco. É o que eu ia falar, é gestação de alto risco. Não é tão mais fácil. Normalmente o neném nasce prematuro. Pode ter mais risco de complicação durante a gravidez, então é um pouquinho mais chatinho. Até no começo a implantação é mais difícil, né? Então Enfim, aí tem fertilização in vitro, que é a que a gente tava falando da área. Que aí é bem mais complexo, então a gente vai querer um número maior de óvulos. A fecundação acontece no laboratório, não é dentro do corpo, natural. A gente faz a fecundação acontecer. Daí depois a gente, assim, o paciente fica enchendo o saco do médico, sabe? Querendo saber como que tá né? Até porque não sou eu, é o embriologista que faz a fecundação. Não, eu imagino como é que foi. Eu mandando pra ela, falei, e aí? Tá bom? Tá bom. Já foi? Foi, tá evoluindo. E ela manda pra outra pessoa. Não, o laboratório manda diário, assim, os controles dos embriõezinhos. Só que eu tô atendendo. Aí eu vou conseguir dar notícia na hora do almoço. Quando a hora do almoço tem 50 mensagens. Cadê meus embriões? Cadê meus embriões? Eu falo, calma, já vai. Meus bebês lá estão como, gente? Tá evoluindo, não tá? Quantos continuam? É uma contagem bem louca, né? Porque a gente fica... Eu fiquei também frustrada nisso. Porque a gente tem uma quantidade lá de óvulos e daí vai diminuindo o negócio. Porque o uma meu, escadinha o meu ele tava com 8 maduro. Caiu pra 5. De 5 foi pra 4. No final tava com 3. Aí a ansiedade. Mas é o normal. A gente fala mas, que assim, a média de cada 10 óvulos. É uma contagem legal, né? É uma contagem a média legal. De cada 10 óvulos maduros tem em torno de 3 a 4 embriões. Aí dá uns 60%. Vai. Só que daí a gente frustra, né? Porque o que a gente quer? A gente quer os 8 ali maduro, né? Mas daí é impossível. Praticamente. Impossível não é. Tem paciente que é fora da curva. Recentemente fiz uma paciente que ela teve... Nossa, ela fez um hiperestímulo leve. Ela teve muitos óvulos. Você colocou que teve 28 esses dias. A hora que eu vi, eu falei, que absurdo, gente. Eu tive 12 e fiquei assim, eu tive uma paciente recentemente que ela teve... Bastante, né? Bastante. Ela fecundou 10 e ela teve 9 embriões. Nossa. Mas é fora da curva total. Sim, a média é 4 ou 5 ali, entendeu? De cada 10. É a média. Essa daí é a pessoa rara, né? Rara. Ela é a pessoa rara. Ela é a pessoa rara. Ela é a pessoa rara. Eu falei pra ela, tem um time de futebol e ela com reserva. Os 8. Congelou os 8. Não pode jogar fora, né? Ai, não pode. Não pode descartar. Então, se der bastante, você congela todos. Não, a legislação, ela só permite congelamento de 8. 8? É. Nossa, mas já é bastante, né? 8 filhos hoje em dia. É muito. Né? Então, a gente só pode... A gente fecunda um número mais ou menos ali de óvulos maduros, sabendo que pra não ter mais que 8. O limite vai ser aquilo, né? É até pra implantar, né? Pra fazer a transferência também tem o limite que foi alterado, né? Faz um ano que mudou uma boa parte Na verdade, não é uma legislação, né? O Conselho Federal de Medicina, ele tem uma normativa, que ele sugere. Ele sugere, mas se você não faz, é processado. É isso, entendeu? Não é uma lei, mas... Mas quase. Você se lasca do mesmo jeito. É um bom senso, uma ética, né? Enfim...
E aí mudou-se, então agora até 37 anos a gente pode transferir só 2 embriõezinhos de uma vez. E depois dos 37 pode até 3. Mas a gente nem aconselha mais. Tem uma tendência muito mundial agora, que é de single embryo transfer, que é de transferir um embriãozinho só, por causa justamente dos riscos da gestação múltipla, né, de gêmeos. Então, a tendência mundial é transferir um só. Mas ainda pode transferir 2, a maioria que é 2, mas não tem jeito. É bom, né? Pra garantir, né? Pra garantir. Pra garantir, né? Que venha 2, mas se não rolar 2, tem um ali, teoricamente, garantido. Tem um picolézinho no estoque. E a gente tem mais perguntas? Tem. Caraca, o pessoal mandou muita pergunta. Manda tudo, adoro. Dá uma selecionada, dá uma treinada. Vai mandando pra mim no meu Instagram que eu respondo também. Gente, a gente faz um segundo dia, porque a gente até que faz tempo já. Nossa senhora. Viu? Só 2 horas. Mas rendeu bastante, porque é um assunto que a gente tem curiosidade. A gente começou, a gente começou quase 7. Verdade, eu cheguei às 6h20, já faltou Mas é gostoso, é um assunto que não tem fim, né? Porque são dúvidas. Mas eu até comentei com você, é um assunto muito complexo, parece que não tem fim. Você começa, o negocinho vai desenrolando. É que é tão amplo, né? Entra tantas áreas, entra os casais homoafetivos, e aí entra a gestação hétero, e aí entra endometriose, aí entra é tanta coisa que... É muita coisa. A parte masculina também, parte masculina, os tratamentos em si, cada um é um tipo diferente, então é um campo muito grande. E hoje ela desvendou aqui a maior fake news da minha vida. Não, mas essa é real. Muita gente me pergunta. Muita gente me pergunta. Porque é uma coisa, assim, que eu já ouvi muita gente. O tipo sanguíneo interfere na formação do bebê? O melhor foi a sua cara chocada. Não! Mas da onde que surgiu essa fake news? Tem algum sentido? Tem, porque assim, o que acontece? Casais que a mulher é tipo negativo, qualquer um negativo, e o homem positivo, ela pode desenvolver uma doença durante a gestação que produz anticorpos contra o feto. Na primeira gravidez ela não vai ter problema nenhum, mas se ela engravidar de novo, ela tem esses anticorpos, então ela vai abortar, ou vai ter doenças muito complexas durante a gravidez. Só que isso é para paciente que tem o tipo negativo e o pai positivo. E daí desenvolveu-se esse mito, né? Esse mito aí, uma vacina, na verdade, que é uma imunoglobulina que a paciente faz durante a gravidez para conseguir ter outros filhos sem ter esse problema. Tá. Então na primeira não vai dar nada. Nada. Daí ela vai e toma essa vacina, que na verdade é uma imunoglobulina. E daí das próximas ela fica tranquila. Se ela não se cuidar, não tomar essa medicação, aí sim ela pode ter complicações nas próximas, de aborto de repetição, doenças, enfim, durante a gravidez, que é um nome bem difícil também, então eu não vou falar. mas não que eu sou sangue O e o meu marido é sangue B, que a gente não possa ter filho. Não. Eu tenho uma pergunta exatamente assim. A Kellen Ribeiro fez. Tipo sanguíneo interfere na implantação? Sou O negativo e meu marido O positivo. Pode acontecer de ter menos óvulos se a estimulação for menor na FIV? Tem de muita coisa, não. Mas não tem nada a ver, assim. Porque ela tá falando da estimulação depois ela saiu junto, do negativo, né? Não entendi muito. Mas assim, ela ser O negativa e o marido O positivo não vai interferir na implantação. O que ela precisa saber é, durante a gravidez, ela tem que tomar a vacina, essa medicação, caso ela tenha algum sangramento, ou com 28 semanas de gravidez. E depois o bebezinho... E mesmo que ela tenha eu acho que eu entendi aqui ela falando, né, dela ter uma... estimulação menor, aquela medicação menor. Não importa. Não tipo importa. De sangue é o tipo de sangue que vai... Então, assim, ela engravidou. Então tem uma medicação pra ela tomar ali e correr durante menos a gravidez, exato. Então, durante a gravidez ela tem. Se ela tiver qualquer tipo de sangramento, a qualquer momento ela toma essa medicação. Ou, correu tudo bem, ela vai tomar obrigatoriamente com 28 semanas, mais ou menos. E assim que o bebezinho nasce, faz a tipagem do bebê. Se o bebê for positivo, ela tem que tomar de novo depois do parto. Tá? Senão, se o bebê for negativo como ela, daí não precisa. Daí morreu o problema. Mas assim, não tem a ver com a estimulação. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Planta normal. Não tem muita relação, não. Outra pergunta. Também já pulou disso daí. Já não é mais do tipo sanguíneo. Do tipo sanguíneo ela já esclareceu. Gente, é mito. Super mega mito. Não, e eu recebi bastante pergunta. É muito comum, eu recebo muito. Tanto que eu brinquei com ela quando a gente hoje tava conversando disso, mas é muito comum. É muita pergunta, muita gente falando, viu, eu sou O positivo, meu marido é O negativo, e aí rola. Não, a gente até brincou aqui antes de comear. Então, quando a gente vai fazer um encontro, a gente vai ter que virar e falar, e aí? Antes de qualquer coisa, qual que é o seu tipo sanguíneo? Já põe no Tinder, né? Já põe no Tinder. Mas sou O positivo. Idade tal, profissão tal, O tipo positivo. Não precisa, gente. É muito mito. Graças a Deus. Você já falou seu tipo sanguíneo pra alguém?
Cara, eu nem sei o meu tipo sanguíneo, pra falar a verdade. Mas eu vou descobrir. Normalmente é igual ao dos pais? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Ah, é bom saber, eu não sei. Parece que o meu é o mais comum. Deve ser O positivo, então que geralmente é mais comum. O pai tá concordando. É o mais comum. Outra perguntinha, Manda. Deixa eu ver aqui. A Vanessa Cordeiro, só tenho um ovário. Tenho chances de engravidar com os meus óvulos? Tem, é lógico que tem. Se a sua tuba do lado que você tem o ovário estiver funcionando, você pode engravidar normalmente. Esse ovário, ele compensa o outro, né? Em produção hormonal. Lógico que você vai ter uma quantidade de ovinhos menor. Mas você pode tentar gravidez natural, sim. Teve a alteração da tireoide, que a gente já falou, né? Já. Sim. Nossa, teve bastante gente da tireoide, tá? Tireoide super comum, né? É a pergunta mais comum. A Maria Silva, depois de quanto tempo podemos tranquilizar o risco de aborto? É mínimo ou nulo após a FIV? 1, 2 ou 3 meses? Ou somente com o nascimento? Ai, que horror. Não, então assim, na verdade, as chances elas vão diminuindo de aborto ao longo do começo da gravidez. Ele passou 3 meses, respira. Aí a chance é muito pequena. Existe ainda, a gente considera aborto até 22 semanas, então ele ainda existe, mas depois de 2 semanas a chance é muito baixa, em torno de, 3%, né? Então ela vai diminuindo muito. Então depois das 8 semanas já cai bastante, vai lá para uns 10%, depois das 12 cai bastante. Ainda existe, mas é muito pequena, tá? Susto na gravidez. Mentira, não mata ninguém. Não dá aborto, não, pelo amor de Deus. É mito, porque, gente, minha sogra fez isso. Meu marido deu um susto em mim, ela falou, você não pode fazer isso com a Ariane, ela tá grávida. Eu falei, gente, não faça, porque eu gostei dessa proteção, né? Na verdade, assim, o problema do aborto, como é um momento muito inicial, a gente não tem o que fazer. Não pode, não tem o que fazer ali. Então, na verdade, a pessoa fala, mas se eu não tivesse feito isso, aquilo, ia acontecer independente do que você fizesse. É que fica isso na cabeça, né? A gente quer achar um porquê, né? É muito a gente duro, precisa, a gente isso é muito resposta, do humano, né? A gente precisa achar um porquê, um culpado, uma causa pra falar, é isso que aconteceu, né? Porque também acalanta um pouco o coração, né? Dá uma calmadinha. Dá uma justificativa do porquê que não foi, né? Por que não foi? Chegou pergunta aí pra você, amor? Olha, minhas perguntas aqui foi mais essa da questão da barriga, né? Teve 2 pessoas que fizeram a pergunta. A questão da endometriose também. Você tinha comentado comigo da... Como é que chama? Ixi, gente, a cabeça tá ruim. É gestonta. Vocês conhecem essa lenda? Vou falar a verdade. A lenda é assim. É verdade, é real. A gente fica lerdo. A gestante, em especial no primeiro trimestre, a dosagem a produção hormonal é tão grande que ela fica com o raciocínio mais lento, fica mais sonolenta. Daí a gente brinca que é gestonta. Gestonta. Então esquece tudo. É super comum. O pior assim, eu tô conversando, se alguém me interrompe... Você esquece o que você tava falando. Ai, você perde o... Morreu o assunto. Perdeu o fio da meada. Perdeu... O que eu tava falando? Uma pergunta que te fizeram que você ficou pensando. Isso aqui você... menopausa, que você mandou ali. É verdade. Após os 40 anos, né? Como que funciona o processo pra engravidar? É igual? Depende. Tá. Depende. Então, por quê? Tem que ver se você tá na menopausa ou não. Tá, você recebe bastante paciente que já chegou? Muito, por quê? Porque primeiro tem uma coisa chamada menopausa, não tem esse nome mais, mas seria a menopausa precoce, que a gente chama de falência ovariana prematura, ou insuficiência ovariana prematura, que é quando a paciente para de produzir os hormônios, tem uma falência do ovário antes dos 40 anos. Né? E depois dos 40 já começa a ter uma alteração de produção hormonal. Então, hoje em dia, como a gente tá acabando que deixando para muito tarde a maternidade, a maior parte das pacientes são mais velhas, mais de 40. E aí tem uma quantidade de ovinhos menor e qualidade menor também. Então, o importante é entender como é que tá a sua produção ovariana. Se ainda tá produzindo hormônio, se tem óvulo, como é que tá, se tá menstruando, não tá, se tem sintoma de menopausa, não tem, tipo, fogacho, secura vaginal e tal. E aí, se de repente a gente entender que ela tem possibilidade de usar óvulos próprios, ok, podemos fazer. As chances são menores de sucesso que uma paciente mais nova. E o que causa a menopausa precoce? Maior parte é genética. Genético? Então é super importante sempre perguntar. Eu sempre pergunto, não sei se você se lembra na consulta, quantos anos que a sua mãe entrou na menopausa? Sim. Tem alguém na sua família, irmã, prima, assim, mais próxima, que menopausou antes dos 40? Porque a genética é o principal fator. Eu tenho paciente com 25 anos menopausada. Nossa. E daí, se aconteceu isso, ela chega lá no consultório, já tá se tiver menopausada, não menstrua mais, óvulo doado. Aí igual Viviane Araújo. Aí, mas daí tem muita chance de sucesso. Aí é como se... Daí a chance de sucesso é baseada na idade da paciente que doou. Tá. E a idade de paciente que ela possa ser doadora, qual que é?
Então, no Brasil até 37 anos, mas as clínicas em geral dificilmente pegam depois dos 35 e tal, depende muito Por conta da qualidade dos óvulos. Exato. A média é até 33 que eles costumam pegar. Ah, sim. E aí a chance de sucesso é grande. Aí é muito boa, por causa da idade da doadora. Então, na verdade, quando você vai usar o óvulo doado, independe da receptora. Eu tenho um paciente de 49 anos que engravidou com óvulo doado e tudo bem. De gêmeos, inclusive. Então, acho que foi o caso da Fátima Bernardes, né? Porque o dela parece que foi inseminação. O dela foi fertilização, mas ela foi o óvulo dela mesmo. Foi o óvulo até onde eu sei, sim. Tem muita gente que usa óvulo época doado. Também poderia colocar mais, né? Poderia. Mudou agora recentemente, né? Então... aquela época era muito tabu, né, gente? Você falar que você fazia fertilização, você criava um estigma de que você era um problema na sociedade, enfim, você é menos mulher por isso. Mas até hoje existe isso. Até hoje, né? até hoje. É que tá cada vez menos. Por essas pessoas estão se expondo, na cara aqui pra bater. Você que tá vindo aqui contar que fez tudo bem, entendeu? A Kim Kardashian, que usou uma barriga de aluguel, sim, né? E é uma celebridade, uma das pessoas mais famosas. A Viviane Araújo, agora, que fez com óvulo doado. Achei que foi fantástico ela se expor desse jeito. Que fez casal homoafetivo. Então, assim, as pessoas estarem se expondo é muito bom pra gente quebrar esses tabus, gente. E tem que quebrar, tem que ter conhecimento, né? Viu? A medicina tá aí pra ajudar a gente, não pra você... que causa, né? Aquele medo é o que a gente falou no início, né? A pessoa tem medo de ir no médico pra falar, eu sei que eu tenho um problema. Sim, exato. E aí as pessoas vão te julgar mais ainda. Ela foi no reprodutor, médico faz reprodução, faz FIV, então ela tem problema pra engravidar. Então tem isso também, né? É terrível. É terrível, mas assim, acho que agora que tá cada vez mais se falando, tem quebrado mais o tabu. Então tem sido mais tranquilo mesmo. Olha, tem uma pergunta aqui da Elisângela, lá da Bahia. Queria saber até quantos meses sem menstruar a mulher já pode se considerar na menopausa. Tá. Primeiro, né, a gente tem que... É que ela falou que ela tá com 42 anos... peraí, no meu caso estou com 42 anos e ainda estou menstruando todos os meses, mas tem uma amiga minha que tem a mesma idade, menstrua uma vez um mês e fica 2 sem. Então talvez ela tenha alteração hormonal, mas o X é assim, são 12 meses sem menstruar. É o que a gente falou, né? Você fica fazendo comparação com o coleguinha, né? A gente tem essa natural, mania, né? Vamos fazer comparação ali. Na verdade, a gente considera quando são 12 meses sem menstruação e que a gente tem dosagem hormonal alterada. Porque a gente tem que descartar outras causas que fazem a menstruação ficar irregular, né? Então, eu tenho um paciente de 42 anos que é SOP. Ela não menstrua, mas é porque ela tá na menopausa, porque ela tem excesso de óvulo. Então, precisa primeiro descartar outras coisas que fazem ela parar de menstruar. E aí, se realmente tiver que ter alteração hormonal, aí 12 meses sem nenhuma menstruação, a gente considera como menopausa. Olha, falando de esperma aqui, a Dinha, eu não sei de onde que ela é, não. A Dinha não contou de onde ela é. Ela não contou, eu só sei que o WhatsApp dela é de fora do país. Olha, chique, em todos os lugares. Em todos os lugares. Nossa, mas eu faço muita consulta online de fora, sabia? Você pensa que a menina aqui Mas depois quando eu falo que a bichinha é conhecida... já fiz os Estados Unidos, já fiz a Itália, muito legal. Olha que legal. Facilitando, né, gente... Ajuda, né? Sim, e às vezes a pessoa até tem receio de ir até o consultório. Então, sim, ela se sente até mais à vontade de estar na casa dela. Exato, a pandemia trouxe esse ponto positivo, né? A Dinha mandou aqui. O que pode ser feito para melhor motilidade do esperma e qual é o tempo da resposta? Deve ser motilidade. Ela colocou nomes. Motilidade é a movimentação, né? Como eles se movimentam. Tem que ter um mínimo de movimentação para ele chegar no óvulo. Porque quem vai fazer a corrida lá é o espermatozoide. É ele que tem que correr com o negócio. O básico do básico é exercício físico, alimentação, se é obeso de perder peso, se bebe muito parar de beber ou diminuir o álcool. Cigarro. Se fuma parar de fumar, se usa droga parar de usar drogas. Enfim, a primeira coisa é mudança de hábitos de vida. E tentar entender se tem alguma causa que justifique essa baixa motilidade. Então, é hormonal, é alguma doença, é uma infecção. Então, se é uma infecção, tratar a infecção. Se é hormonal, reposição hormonal. Tem algumas vitaminas que podem ajudar, mas não é milagre, né? Não existe... A pílula da fertilidade não existe. Não existe, é mito. É outro mito quebrado hoje neste podcast. Não existe milagre, nem pílula da fertilidade, não. Existe dedicação, existe ir atrás, existe se cuidar, enfim. Olha, a Flávia mandou aqui, Flávia Sera. Tenho 32 anos, hidrossalpinge na trompa esquerda, vou removê-la. Ela aconselha fazer biópsia dos embriões? Tenho baixa reserva.
que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela só, tipo, opa, deixa eu jogar aqui. É assim, paciente que tem hidrossalpinge tem que tirar a tuba, ponto. Tá? Não dá pra pôr embriãozinho com hidrossalpinge lá, porque o líquido que tem na tuba, ela reflui pro útero e não deixa implantar o embrião. Então tem que tirar a tuba. Então, se ela vai fazer a fertilização, vai tirar a tuba, ok, tudo certo. Mas ela faz a transferência depois de tirar a tuba. Ponto. Qual que é o resto da pergunta? Porque ficou meio misturado. Não, ela só falou aqui, ela aconselha fazer biópsia dos embriões? Depende da idade que ela tem. 32. Então, depende. Tem aborto de repetição, não tem? Entendeu? É um fator muito complicado, porque você tem que saber o histórico total assim, da pessoa, lá em São Paulo, eles têm uma tendência a embutir tudo nos pacotes, assim. Então, eles meio que colocam a biópsia como se fosse uma coisa obrigatória e essencial. Não é bem assim, né? Tem indicação como qualquer outro tratamento. Eu sigo o Infertileuta que ele fala, que ele acha obrigatório... porque ele ganha do laboratório. Ele acha obrigatório fazer... Não, o laboratório tá ali na clínica dele. Agora, né? Mas não era. O laboratório agora tá ali. Né? Agora não. Agora tá chique. Tá chique ali. Mas ele fala que ele acha super essencial e que ele faz em todas as pacientes a biópsia dos embriões. Mas não é obrigatório, tá? Então, por exemplo, eu indico pra pacientes com mais de 38 anos, 40 em especial. 38 a 40 dá uma pensada. Mas mais de 40 com certeza. Não é obrigatório, mas acho que tem que pensar interessante fazer. Mas é que eu falo, gente, é muito complicado. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem 40 anos e ela tem dinheiro pra fazer a FIV. A biópsia é cara, não tá incluso na fertilização. E é cara, é quase o preço da fertilização. Daí eu, por exemplo, a paciente tem mais chance pra mim se ela fizer 2 induções, então 2 fertilizações, do que ela fazer uma fertilização e uma biópsia. Porque ela vai conseguir mais óvulo. Na verdade, a biópsia não aumenta a chance de gravidez. Ela separa o joio do trigo. Então, vai falar qual que tá saudável e qual que não tá. Ok, concordo. Vai evitar você passar por um aborto, talvez um negativo. Mas, assim, tem que entender como que é aquele casal. O histórico do paciente, O histórico do paciente. Como que financeiramente é legal, é viável pra eles. Se a pessoa tem sobrando, né? Exato, aí faz. Mas se ela tem... Como você falou, 2 chances, é preferível optar pelas 2 chances. Mas, em geral, aborto de repetição, às vezes, eu acho importante fazer, tá? Aborto de repetição, pacientes mais velhas, tá? Falhas de implantação, então, paciente às vezes fez fertilização, transferiu e não engravidou. Acho que, basicamente, alguma doença genética na família conhecida, então, tem alguma doença na família que tem relação com o gene, então tem que fazer e tal. Mas é complicado, porque assim, tem estudos que falam que, na verdade, o que acontece? Como é feita a biópsia? O embriãozinho tá no 5º dia de desenvolvimento que foi fecundado. Ele começa a dividir, um pedacinho vai virar placenta, um pedacinho vai virar bebê. A gente faz a biópsia desse pedacinho que vai virar placenta, pra não afetar a parte que vai ser bebê um dia, né? Que vai virar feto. Então tem muito estudo falando que a gente tem jogado muito embriãozinho bom fora, porque a gente tem tirado do porque acaba placenta. Desmembrando, né? Não, porque a gente tá tirando a placenta, que não é o que vai ser bebê. Então, assim... E outra, pergunto pra você. Você fez uma fertilização. Você teve 2 embriões. Você biopsiou os 2. O único que é saudável tem Down. O que você vai fazer? Então, por que com 32 anos você vai se predispor a um negócio assim? Você fica com aquela coisa na cabeça, né? Então, assim, tem muitos prós e contras. Então, tem que muito entender o que é seu caso, sua condição financeira, sua condição emocional, pôr na balança e entender o que é melhor. Né? Mas... Outra pergunta aqui também de FIV. Embrião congelado ou não? Tipo, fazer mais a transferência com embrião congelado, a TEC ou não? Porque lá em São Paulo, gente, São Paulo é uma loucura. É um comércio. É um comércio. É realmente tudo é comércio, né? Tudo é comércio. Mas em São Paulo eles têm o hábito de transferir mais embrião congelado. Mas qual que é a diferença? Na verdade, o que acontece? A gente fez o seu a fresco, né? O meu, esse foi a fresco, tem 2 picolé lá. Não, eu sei. A gente vai catar os picolés, fica tranquilo. Na verdade, a gente vai transferir a fresco a gente faz o processo de indução, faz a fecundação e já transfere o embriãozinho. Tá. Congelado, a gente congela o embrião, depois de um tempo a gente faz no próximo ciclo, ou outro momento, a gente transfere o embriãozinho. Então lá em São Paulo é muito comum eles fazerem transferência de congelado, porque eles fazem a biópsia. Quando a gente faz a biópsia, a gente tem que congelar o embrião, porque leva de 7 a 10 dias pra sair o resultado. Até tem uma de 24 horas, mas ela é bem mais cara. A maioria faz a biópsia padrão, que sai em 7 a 10 dias, Então ele vai transferir congelado. Então eles têm essa tendência até por isso. Entendi. Mas assim, se for falar, estudo não tem superioridade nenhum nem outro. As taxas são muito similares. É a mesma coisa são muito ali. Similares. Peraí.
Aquela tá perguntando de mim, daí peraí. Então, essa questão... Aquela tá perguntando de mim é onde? Que nem você tá falando da dúvida de... É comum essa dúvida do congelado ou não? Super, porque que acontece? As pacientes, elas já vêm milhões de grupos de tentante, milhões de grupos de pacientes que fizeram FIV. A internet, foi o que eu falei, tem pontos positivos e negativos, mas elas têm acesso a muita coisa que é legal e que não é legal. Então tem muito médico que é marqueteiro e que quer ganhar dinheiro, bons e maus profissionais em qualquer área, né? E tem outros que não são. Então, assim, ela chega às vezes com tem muita... médico que só quer vender remédio. Exato. Então, assim, tem muita informação. Ela chega às vezes com muita informação que não é... É isso que ele, assim... Muita gente vende isso. A biópsia é o melhor caminho. Não é bem assim. Calma. Vamos entender a paciente. Né? Exato. Fazer embrião congelado é o melhor caminho. Se você quiser fazer a biópsia, realmente fazer com tração descongelada vai ser o caminho melhor. Então, assim, começa a vender como se aquilo fosse o melhor do mundo. E às vezes não é. Às vezes precisa individualizar. Então, o negócio vai, às vezes, se tornando tão mecânico que você perde essa individualização. Você começa a ficar torada, né? Passa boiada. Passa todo mundo igual. E não é. Você tem que entender. Assim. E tem que entender que, às vezes, o casal também não é só questão financeira também. Óbvio, ok, tem gente que vai lá rasgar dinheiro, mas tem gente que não. Que vendeu carro, que fez rifa. Essa moça que fez agora, então, ela falou que ela vendeu a casa dela. Aí, ó. Comprou apartamento menor, tudo, pra poder sobrar ali, pra poder fazer a FIV. Ela fez a FIV, foi aqui em Sorocaba, deu negativo. E o médico simplesmente falou, ok, deu negativo, tchau. Ela falou, mas o que aconteceu? Ele falou, não tenho o que falar. Deu negativo. Tem como ter um diagnóstico de, tipo, deu negativo, pode ser que seja XYZ a causa? Então, assim, cada um trabalha de uma maneira, né? Eu vou falar como eu trabalho. Quando a paciente vem depois de negativo, eu começo a fazer pesquisa de coisas que a gente não pede de padrão, até que nem pediria depois do primeiro negativo, pediria em falha de implantação, justamente pra gente tirar excesso do caminho. Mas isso é a minha conduta. Mas a maior parte das vezes não tem como dar uma resposta. Pode ser o embrião, pode ser o endométrio, pode ser qualidade da doença da paciente. Ela vai passar com você, tá? Seja bem-vinda, vai ser um prazer. Então, assim, é realmente difícil dar uma resposta. E o que a paciente mais quer quando ela tem negativo é uma resposta igual ao aborto. Ela quer que você fale o porquê que não deu certo. Porque se você não fala, fica com aquela coisa na cabeça. O que aconteceu? O problema é que não vou inventar. Não dá pra inventar. Tem quem invente, mas eu vou virar e falar, olha, assim, infelizmente a gente não vou saber te responder. Mas eu vou fazer de tudo pra que você não passe por isso de novo. Ponto. Acho que pra mim isso é o principal caminho. Porque tem coisa que simplesmente eu não vou conseguir responder, né? Tem jeito. Coisa porque cada organismo é de um jeito, né? Não tem como você prever, né? Às vezes é a qualidade do embrião, às vezes é aquele endométrio. Não tem. São tantos fatores que a gente depende na fertilização que não dá pra gente conseguir apontar um só. E dizer que foi por acaso daquilo. E que se você fizer aquilo pra resolver isso, era a qualidade do embrião. Aí se tivesse feito biópsia, pode ser que de repente ele fosse saudável e você implantasse ele não evoluísse. E não fosse pra frente. Porque não é 100%. Não é uma coisa que vai até te dar 100%. A parede uterina tem que estar na espessura correta, né? Tudo. Então, assim, é muitos vieses. Não tem como eu falar, foi por isso. O que eu posso fazer é tentar minimizar problemas pra isso não se repetir. Pro futuro. Mas garantir, não tenho. Não tem garantia. Garantia. É o que eu falei no início. Não é mãe de até onde eu sei que não é 100%. Não tem uma adivinhação. Vai com um, vai dar certo, com o outro. É que eu acho que, assim, como eles criam uma expectativa muito grande e é um investimento financeiro muito grande, você quer o seu 100%. É difícil a gente aceitar e entender que ele não existe. Tanto que quando eu coloquei no grupo, falei, deu certo, deu positivo, tudo, todo mundo falou, quantos embriões você fez? Quantas tentativas? Eu falei, foi uma com um embrião, mas tipo... Foi uma super, assim, não foi super, você tinha mais chance do sim do que do não. Sim. Mas poderia ter dado não. Poderia ter dado não. Exato. A Lidiane mandou, mioma impede a implantação? Depende da localização desse mioma e do tamanho dele. Isso ela não colocou, não. então depende. Volta no Mãe de Ná, né? Depende. Volta no Mãe de Ná, né? Gente, mas é muito engraçado. Esses dias eu recebi uma pergunta assim no Instagram. Doutora, eu estou tendo um pequeno sangramento. Pode ser gravidez? Eu falei, amiga, pode ser tanta coisa. Aqui, ó, mandou. Sangramento e cólica intensa. Quais são as causas? Puxa. Viu? Posso listar. É complicado. Eu vou usar uma lista. Não, tem muita coisa. Não, ela mandou assim, uma atrás da outra. Pra traduzir, né? Após tratamento sem sucesso e sem respostas, por onde eu devo começar? Primeiro, se cuidando mentalmente, emocionalmente. Porque você fazer um tratamento e não ter resposta, não ter sucesso,
devastador, assim, né? Dá uma desestabilizada, eu acho que na vida da pessoa, no casal, no tudo, porque tá os dois ali querendo aquilo e pum, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é te reestruturar emocionalmente, pra você encarar qualquer nova caminhada que venha. E depois entender por que você não teve essa resposta. Então, talvez o caminho seja óvulo doado, embrião doado, adoção. Enfim, é entender o que teu coração manda, teu bolso permite. Aqui já tem uma outra falando da mesma coisa, gente. Mas acho que independente do caminho que vai ser seguido, você precisa estar bem emocionalmente. Senão você não vai conseguir encarar nada. Nada. Então tem que passar num psicólogo, num psiquiatra, se estruturar emocionalmente. Acho que é a primeira coisa. Isso eu acho que não é somente no negativo. Eu acho que depois da perda de um bebê também. É muito traumático. É muito traumático. Eu falo por experiência própria. É muito traumático e daí você tem que assim, mexer de novo tudinho na sua cabeça. Eu, quando eu tive a perda, eu virei pra Eduardo e falei, não é a hora da gente tentar, pronto. Porque daí eu fiquei com aquilo na cabeça. Elas encaram como uma perda também. Uma perda também. Porque ele não tem... você criou uma expectativa de filho naquele embrião que você ouviu todos os dias notícias, que foi lá e colocou no útero e tal. Então, lida como uma perda também. Teve uma outra aqui que me perguntou basicamente a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Depois de uma TEC negativa, quando eu posso tentar novamente? Depois de quanto tempo? Teoricamente, se foi só uma TEC negativa, não teve aborto, nada no mês seguinte. Já dá, já sim. Pode fazer seguido. Já que você para as medicações, provavelmente você vai menstruar, seu próximo ciclo menstrual. Se você não estiver ciclando por alguma outra razão, aí induz a menstruação com remédio. Legal. Certinho. Bacana. Mais pergunta? Aqui... Por enquanto... Se eu ficasse aqui nas perguntas, gente, a gente não ia ter fim. É que, na verdade, seria até interessante, né? Quem tiver perguntas, manda aqui pra gente. Manda no 15, pra gente. 998382753. Manda pergunta, porque daí a gente pode marcar uma nova entrevista com a doutora pra tirar essas dúvidas. Eu falo mais que eu amo da cobra, assim, largar aqui, eu vou amanhã. Mas a gente gosta, viu? É bacana, porque assim, são dúvidas que as mulheres têm, não tem, às vezes, pra quem perguntar. Exato. Né? Então, teve gente que até pediu pra eu não divulgar o nome, porque tem aquele... Estigma, né? De, não divulga meu nome, porque dá medo da pessoa saber quem eu sou. Mas, gente, eu tô falando do seu antimuleriano, tô falando das suas trompas. Ninguém sabe o que acontece nas suas trompas. Exatamente. Mas aí, viu, também tem meu Instagram, pode me mandar. Como que tá seu Instagram? @doutora_dra.inajá. INAJA. Então a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo para vocês seguirem. A gente também vai ser divulgado essa entrevista, então também vai estar o seu arroba para que as pessoas sigam você, acompanhem, você tira muita dúvida das suas pacientes. Sim, então, bastante. Ela faz o que a gente pergunta, né? Você comentou que faz lá. Então sigam a doutora, sigam também a gente nas redes sociais, por favor, @ Rádio Comércio Sorocaba. Como que tá seu Instagram? Ai, gente do céu, vai ter que digitar lá bonitinho, porque é Areane com E Cunioca. E você falando de mim ainda, na hora de vai deixar. Não é facinho aí, ó. E ele tá ponta. A gente vai deixar na descrição. Eu tenho que soletrar o nome ou o sobrenome. O seu é fácil. O meu é Ana Luísa Reinaldi, @Ana Luísa Reinaldi. Seguem a gente lá. E é isso, gente. Quem tiver dúvida, manda aqui no nosso WhatsApp novamente. A pergunta que em breve a doutora volta aqui para esclarecer as perguntas. Foi um prazer conhecer você. Gente, realmente, imagina. Obrigada a Ari tinha falado bem, mas você ainda é mais agradável ainda do que ela tinha falado. Obrigada aí por ter topado, participar do nosso bate-papo. Eu sempre falei pra Ari. Quando eu falei pra ela, eu falei, você topa de um podcast? Topo. Aí depois que eu topei, eu falei assim, mas Ari, peraí, aonde que é, como é que é, me explica melhor, porque eu só falei Não, mas é que eu acho que assim, gente, eu acho que passar informação de qualidade é muito importante, ainda mais essa área que eu falei, tem muita coisa na internet, então... Tem muita dúvida. Eu me torno o mais disponível possível, óbvio que dentro do limite de vida também, né, mas... porque eu acho que eu quero passar informação de qualidade, que as pessoas tenham conhecimento, até pra saber o que estão fazendo com ela, né, até a gente tava falando esse negócio desse maluco aí que teve do cara do Rio de Janeiro. Ai, meu Deus. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o Instagram e falar assim, gente, tem direito a acompanhante, é lei. Tem que estar lá só do tempo todo. Exija seu direito. Então é passar esse tipo de informação, como a gente passou várias aqui hoje, vários mitos, que as pessoas chegam com medo, que se cobram de coisas que às vezes não é. Mas eu recebi bastante relato que algumas mulheres tiveram bebê pelo SUS, tudo, e o SUS não liberou o acompanhante.
Ó, nas maternidades que eu trabalho em Sorocaba, que são SUS, sempre tiveram. Sempre, eles são liberados. Eu trabalho uns anos, nunca tive Eu recebi vários relatos. Não liberou porque era meu marido, era homem. Não liberou porque falou que não podia. Durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto sempre fica um acompanhante. Sempre, mesmo homem. Pelo menos nos lugares que eu trabalho é lei. É lei. É o seu acompanhante de escolha. Né? Então, não tem conversa. É a mesma coisa quando o bebê nasce saudável, né? Ele tem o alojamento em conjunto com a mãe. Então, ele fica 24 horas, né, com a mãe. Já sai do parto, vai amamentar, a primeira coisa, se vai tudo bem. Se ele tá ali bonitinho, saudável, já fica com a mãe. Até da anestesia, gente. Não é comum sedar durante parto cesárea. Não é comum, é a exceção. Então, você dá de acompanhante. Você viu que a sua mulher não tá bem, então, questiona. Então, é isso que eu falo. Eu fiz questão de vir justamente pra ter esse papo com vocês, pra poder passar informações de verdade pras pessoas. Chega de fake news, né? A gente tem que falar o que é certo, pras pessoas terem noção dos seus direitos. E até porque a reprodução, a gente se cobra muito como mulher. Então, talvez tirar um pouco esse peso, esse marte de ser infértil, de não conseguir engravidar. Não, a medicina tá aí pra ajudar. A gente tem muitas opções. Vai, passa, vamos lá. Não faço só FIV. Eu quero te dar um diagnóstico, quero te dar uma resposta. Eu quero te preparar pra engravidar com saúde, independente se vai pro tratamento ou não. Porque às vezes é só uma alimentação errada. Exato. E você consegue. Eu tenho muita paciente grávida natural. Muita. Desde o começo. Desde o começo. Então é isso. Mas muito obrigada. Eu fiquei muito honrada. Você é sempre bem-vinda aqui, viu? Sempre bem-vinda. De repente, aí, futuramente, a gente queria até um quadro. De repente, no nosso programa. Tirando dúvidas. Seria legal. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Será uma honra. Obrigada. Doutora, obrigada muito obrigada. Mesmo, muito dúvidas obrigada, não acabam. Dúvidas não sim, acabam. E sempre surgem atualizações, né? Sim, coisas exato, novas, que eu falei, né? Muda o tempo todo, né? Muito obrigada por Imagina, topar essa muito obrigada. Gente, Obrigada. não se esqueçam de dar um like nesse vídeo, comenta aqui a sua dúvida, comenta o que você achou da entrevista. Compartilha com as amigas, Isso. com os maridos, companheiros, todo mundo, gente. E não sofram, né? Tirem as dúvidas Exato, de vocês. Passem exato. no médico, porque guru da internet tem um monte. Você abre lá o YouTube, coloca lá o Google, tem milhões de... O doutor Google que fica ali. Tem os gurus também, né? Então, passa com médica, né? Tire as suas dúvidas, faça os exames, que às vezes você acha que é uma coisa e na verdade é outra. Então, é importante a gente procurar o diagnóstico correto, né? né? Um especialista. Exatamente. É isso, gente. Um beijo, muito obrigada. Obrigada, doutora. Imagina, Ari, você sabe que eu tô sempre disponível pra você, pra todo mundo. Obrigada mesmo a vocês. E é isso. Quem tá aí, obrigada. Tamo junto. Tchau, gente. Tchau.